Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Coleção Resoli e Isis, escrito por Tess Gerritsen. Livro 4. Dublê de corpo. Prólogo. Aquele menino estava olhando para ela outra vez. Alice Rose, de 14 anos, tentou se concentrar na prova que tinha sobre a mesa, mas seus pensamentos não estavam nas questões de inglês. Estavam voltados para Elijah. Ela sentia o olhar do garoto, como um farol focado sobre seu rosto, e sabia estar ruborizada. Concentre-se, Alice. A questão seguinte da prova impressa em mimeógrafo estava borrada, e ela teve de forçar a vista para decifrar o que estava escrito. Charles Dickens com frequência escolhia nomes que refletiam as características de seus personagens. Dê alguns exemplos e descreva por que os nomes se encaixam nesses personagens em particular. Alice mordeu a ponta do lápis, tentando engendrar uma resposta. Mas ela não conseguia pensar enquanto ele estava sentado na carteira ao lado, tão perto que ela podia sentir o aroma de sabão de pinho e fumaça de madeira. Cheiros masculinos. Dickens. Quem se importava com Charles Dickens, Nicholas Nickleby e essa chatice de aula de inglês quando o belo Elijah Lank estava olhando para ela? Ah, meu Deus! Ele era tão bonito, com aquele cabelo preto e olhos azuis. Olhos de Tony Curtis. Na primeira vez em que viu Elijah, foi isso que pensou. Que ele era exatamente igual a Tony Curtis, cujo belo rosto ilustrava as páginas de suas revistas favoritas, a Modern Screen e a Photoplay. Ela inclinou a cabeça para a frente. Quando o cabelo caiu sobre o seu rosto, lançou o olhar furtivo através da cortina de fios dourados. Sentiu o coração disparar quando confirmou que ele estava, de fato, olhando para ela. Não do modo desdenhoso como os outros meninos da escola a olhavam, aqueles meninos malvados que a faziam se sentir burra e simplória, cujos sussurros debochados estavam sempre fora de seu campo de audição, baixos demais para que ela entendesse o que diziam. Alice sabia que sussurravam a seu respeito, porque estavam sempre olhando em sua direção enquanto faziam. Os mesmos meninos que haviam colado a fotografia de uma vaca em seu armário e que mugiam caso acidentalmente cruzassem com ela no corredor. Mas Elijah, ele a olhava de um modo completamente diferente. Com olhos ardentes. Olhos de ator de cinema. Ela lentamente ergueu a cabeça e o encarou, desta vez não mais através da proteção de um véu de cabelo, mas demonstrando com clareza estar ciente do olhar dele para ela. Ele já havia virado a prova sobre a mesa e afastado o lápis. Toda sua atenção estava voltada para ela, que mal conseguia respirar sob o feitiço de seu olhar. Ele gosta de mim. Eu sei disso. Ele gosta de mim. Ela levou a mão até o pescoço, até o primeiro botão de sua blusa. Seus dedos correram sobre a própria pele, deixando um rastro de calor. E pensou no olhar de Tony Curtis para Lana Turner, o olhar de fazer qualquer garota ficar sem fala e com as pernas bambas. O olhar que vinha sempre antes do beijo inevitável. Nessa hora, o filme sempre saía de foco. Porque isso tinha de acontecer. Porque sempre ficava fora de foco justo na hora em que a gente mais desejava ver. Atenção! O tempo acabou. Por favor, virem suas provas sobre a mesa. A atenção de Alice voltou para a prova mimeografada, metade das questões ainda sem resposta. Ah, não! O que houve com o tempo? Ela sabia as respostas. Ela só precisava de mais alguns minutos. Alice! Ela ergueu a cabeça e viu a mão estendida da senhora Meriviater. Você não ouviu? Hora de virar a prova. Waseu, não me venha com o as. Você tem de começar a ouvir? Alice. A senhora Meriviater pegou a prova de Alice e saiu. Embora Alice mal pudesse ouvir seus murmúrios, sabia que as meninas sentadas bem atrás dela fofocavam a seu respeito. Virou-se e viu as cabeças delas juntas, as mãos protegendo os lábios, rindo abafado. Alice sabe ler lábios, portanto, não a deixe ver que estamos falando dela. Agora, alguns dos meninos também riam, apontando para ela. O que era tão engraçado? Alice olhou para baixo. Para seu horror, viu que o primeiro botão havia caído e que sua blusa estava aberta. A campainha da escola tocou.
anunciando o fim da aula. Alice pegou sua bolsa e abraçou-a contra o peito ao sair da classe. Não ousou olhar para ninguém nos olhos. Apenas continuou a andar, cabeça baixa, o choro acumulado na garganta. Ela correu até o banheiro e se trancou em uma cabine. Quando as outras meninas entraram e começaram a rir, embonecando-se diante do espelho, Alice estava escondida atrás da porta trancada. Conseguia sentir os diferentes perfumes e as bufadas de ar toda vez que a porta do banheiro se abria. Aquelas garotas douradas, com seus conjuntos de suéter novinhos, nunca perdiam botões. Nunca vinham para a escola trajando saias usadas ou sapatos com solas gastas. Vão embora. Todas vocês, por favor, vão embora. A porta final parou de abrir e fechar. Grudada à porta da cabine, Alice se esforçou para ouvir se ainda havia alguém no banheiro. Olhando pela fresta, não viu ninguém em frente ao espelho. Só então saiu furtivamente. O corredor também estava deserto, e todo mundo já fora para casa. Não havia ninguém para atormentá-la. Ela caminhou, ombros defensivamente curvados para baixo, o longo corredor com seus armários surrados e cartazes nas paredes anunciando o baile de Halloween dali a 2 semanas. Um baile ao qual ela com certeza não compareceria. A humilhação do baile da semana anterior ainda lhe doía, e provavelmente doeria para sempre. 2 horas em pé sozinha, encostada à parede, esperando, desejando que algum menino a convidasse para dançar. E, quando um menino por fim se aproximou dela, não foi para convidá-la para dançar. Em vez disso, ele de repente curvou-se e vomitou em seus sapatos. Chega de bailes. Estava naquela cidade havia 2 meses e já desejava que a mãe empacotasse tudo e se mudasse outra vez, levando-os para algum lugar onde pudessem começar tudo de novo. Um lugar onde as coisas finalmente seriam diferentes. Só que nunca eram. Ela saiu pelo portão da frente da escola, sob o sol outonal. Curvada sobre a bicicleta, estava tão concentrada em abrir a trava que não ouviu os passos. E só se deu conta de que ele estava de pé a seu lado quando percebeu a sombra de Elijah projetada sobre seu rosto. Olá, Alice! Ela se levantou de imediato, deixando a bicicleta cair ao seu lado. Ah, meu Deus! Ela era uma idiota. Como podia ser tão desastrada? Foi uma prova difícil, não foi? Perguntou ele, devagar e com clareza. Esta era outra coisa de que ela gostava em Elijah. Diferente dos outros meninos, sua voz era sempre clara. E ele sempre a deixava ver seus lábios. Ele sabe o meu segredo, pensou. Ainda assim, quer ser meu amigo. Então, terminou todas as questões? Perguntou ele. Ela se curvou para erguer a bicicleta. Eu sabia as respostas. Só precisava de mais tempo. Quando se ergueu, viu que o olhar dele havia baixado até sua blusa, para o espaço aberto do botão que faltava. Ruborizada, ela cruzou os braços. Eu tenho um alfinete, disse ele. O quê? Ele enfiou a mão no bolso e tirou um alfinete. Eu também sempre perco botões. É meio embaraçoso. Aqui está. Deixe-me prendê-lo para você. Ela reteve a respiração quando ele tocou sua blusa. E mal conseguiu conter o tremor quando Elijah colocou o dedo sobre o tecido para fechar o alfinete. Será que ele sentiu meu coração bater? Perguntou-se. Será que sabe que seu toque me deixa inebriada? Quando ele se afastou, Alice voltou a respirar. Olhou para baixo e viu que a blusa estava decentemente fechada. Melhor? Perguntou ele. Oh, sim. Ela fez uma pausa para se recompor e disse a seguir, com a dignidade de uma rainha. Obrigada, Elijah. Foi muito gentil de sua parte. Passou um instante. Os corvos crocitavam, e as folhas de outono eram como labaredas consumindo os galhos mais acima. Será que você poderia me ajudar com uma coisa, Alice? Perguntou ele. O quê? Oh, pergunta estúpida. Bastava apenas dizer sim. Sim, faria qualquer coisa para você, Elijah Lang. Estou fazendo um trabalho de biologia. Preciso de alguém para me ajudar e não sei mais a quem pedir. Que tipo de trabalho? Vou lhe mostrar. Temos de ir à minha casa. A casa dele. Ela nunca estivera na casa de um menino. Assentiu com um menear de cabeça. Preciso deixar os meus livros em casa. Ele pegou a bicicleta. Era quase tão velha quanto a dela. Os paralamas enferrujados, o vinil do assento descascando. Aquela velha bicicleta fez com que gostasse ainda mais dele. Somos uma dupla de verdade, pensou. Tony Curtis e eu. Foram até a casa dela primeiro. Ela não o convidou a entrar. Tinha vergonha de que ele visse os móveis velhos, a pintura descascando das paredes. Apenas entrou, jogou a bolsa de livros sobre a mesa da cozinha e saiu. Infelizmente, o cachorro de seu irmão, Bunny, fez o mesmo. Assim que ela saiu pela porta da frente, ele fugiu. Bunny, gritou Alice. Volte aqui. Ele não ouve muito bem, não é mesmo? Disse Elijah. Porque é um cachorro idiota. Bunny. O vira-lata olhou para trás, abanado o rabo, e então desceu a rua. Oh, deixa para lá, disse ela. Ele vai acabar voltando para casa. Ela subiu na bicicleta. Então, onde você mora? Na Skilini Road. Já esteve lá? Não.
É um bom trecho ladeira acima. Acha que consegue? Ela assentiu com a cabeça. Faço qualquer coisa por você. Pedalaram para longe da casa dela. Alice esperou que ele pegasse a rua principal e passasse diante da lanchonete para onde ia o pessoal após a escola, para ouvir música da jukebox e beber refrigerantes. Nos viriam andando de bicicletas juntos, pensou ela, e ficariam de queixo caído. Lá vão Alice e Elijah dos olhos azuis. Mas ele não pegou a rua principal. Em vez disso, dobrou em Eocus Lane, onde mal havia casas, apenas os fundos de algumas lojas e o estacionamento dos funcionários do Neptunes Bounty Canary. Ah, bem, ela estava andando de bicicleta com ele, certo? Mais atrás, embora perto o bastante para ver suas pernas pedalando e seu traseiro empinado sobre o banco. Ele olhou para trás para vê-la, e seu cabelo negro oscilou ao vento. Tudo bem, Alice? Sim. Mas a verdade era que ela estava ficando sem fôlego porque haviam deixado o povoado e estavam começando a subir a montanha. Elijah devia subir a Esquiline todos os dias, de modo que estava acostumado com aquilo. Não parecia estar perdendo o fôlego, as pernas movendo-se como poderosos pistões. Ela, no entanto, ofegava, forçando-se a prosseguir. Subitamente, olhou para o lado e viu que Bunny o seguirá. Também parecia cansado e corria com a língua de fora, enquanto tentava alcançá-los. Vá para casa. O que você disse? Falou Elijah olhando para trás. É este cachorro idiota outra vez, ofegou Alice. Ele vai continuar a nos seguir. Ele vai se perder. Ela olhou feio para Bunny. Mas o cão apenas continuava a correr ao lado dela, naquele seu modo alegre e bobo de ser cão. Bem, vá em frente, pensou ela. Que se mate de cansaço. Eu não me importo. Continuaram a subir a estrada ligeiramente sinuosa. De vez em quando, por entre as árvores, ela podia ver Fox Harbor lá embaixo, a água como cobre batido sob o sol da tarde. Então a vegetação se adensou, e ela só conseguia ver a floresta, vestida de vermelhos e laranjas brilhantes. A estrada repleta de folhas curvava-se à sua frente. Quando Elijah por fim parou, as pernas de Alice estavam tão cansadas e trêmulas que ela mal conseguia ficar de pé. Bunny não estava à vista. Ela só podia esperar que ele encontrasse o caminho de casa, porque com certeza não o procuraria. Não agora. Não com Elijah ali de pé, sorrindo para ela, os olhos brilhantes. Ele encostou a bicicleta contra uma árvore e ergueu a bolsa de livros sob o ombro. Então, onde é sua casa? Perguntou Alice. É naquela entrada de veículos ali. Apontou para a estrada, para uma caixa de correio enferrujando em um poste. Não vamos até lá? Não. Minha prima está doente. Ela vomitou a noite inteira. Então é melhor não entrarmos. De qualquer maneira, meu trabalho de biologia está lá na floresta. Deixe a sua bicicleta aqui. Vamos caminhar. Ela encostou a bicicleta junto à dele, as pernas ainda bambas da subida da montanha. Entraram na floresta, que se adensava a cada passo. O chão estava coberto de folhas. Ela o seguiu corajosamente, espantando mosquitos. Então sua prima mora com você? Perguntou Alice. É. Ela veio ficar conosco no ano passado. Acho que é permanente agora. Não tem mais para onde ir. Seus pais não se importam. É só meu pai. Minha mãe morreu. Oh! Ela não sabia o que dizer quanto àquilo. Finalmente, murmurou um simples lamento muito, mas ele não pareceu tê-la ouvido. As plantas rasteiras tornaram-se mais densas e arranhavam as suas pernas nuas. Ela tinha dificuldade de acompanhá-lo. Elijah caminhava à frente dela, deixando-a para trás, a saia agarrada a galhos de amoreira. Elijah. Ele não respondeu. Apenas continuou em frente como um bravo explorador, a bolsa de livros pendurada no ombro. Espere. Quer ver ou não? Sim, Was. Então vamos. De súbito, sua voz assumiu um tom de impaciência, e aquilo a assustou. Ele estava alguns metros mais à frente, olhando para ela, e Alice percebeu que ele fechará os punhos. Tudo bem, murmurou Alice, submissa. Estou indo. Alguns metros mais adiante, a floresta subitamente se abriu em uma clareira. Ela viu uma antiga fundação de pedra, tudo o que restava de uma casa de fazenda que ali existira. Elijah olhou para trás, o rosto mosqueado pela luz da tarde. É bem aqui, disse ele. O quê? Ele se ajoelhou e afastou 2 tábuas de madeira, revelando um buraco profundo. Olhe lá dentro, disse ele. Passei 3 semanas cavando. Ela se aproximou lentamente do buraco e olhou. A luz oblíqua da tarde morria por detrás das árvores, e o fundo do buraco estava na penumbra. Ela pôde discernir uma camada de folhas mortas que se acumulava no fundo. Havia uma corda enrolada ao lado. É uma armadilha de urso ou algo assim. Poderia ser. Se eu pusesse alguns galhos para ocultar a abertura, poderia pegar muita coisa. Até mesmo o veado. Ele apontou para o buraco. Olha, consegue ver? Ela se inclinou mais um pouco. Algo brilhava em meio às sombras lá embaixo. Traços de branco que despontavam por entre as folhas mortas. O que é? É meu trabalho. Ele pegou a corda e puxou. No fundo do buraco, as folhas farfalharam.
Alice viu a corda se retesar e Elijah ergueu algo das trevas. Uma cesta. Ele a pousou no chão. Afastando as folhas, revelou o que brilhava no fundo do buraco. Era um pequeno crânio. Ao afastar as folhas, ela viu tufos de pelo negro e finas costelas. Uma coluna vertebral. Ossos de pernas delicados como gravetos. Não é incrível? Não tem nem mais cheiro, disse ele. Está lá embaixo há quase 7 meses. Da última vez em que vi ainda tinha alguma carne. É incrível como desapareceu. Começou a apodrecer bem rápido depois que o tempo ficou mais quente, em maio passado. O que é isso? Não consegue ver? Não. Ele torceu um pouco o crânio, separando da espinha dorsal. Ela esquivou-se quando ele o empurrou em sua direção. Não! Gritou Alice. Miau. Elijah. Bem, você perguntou o que era. Ela olhou para as órbitas vazias. É um gato. Ele pegou um saco de compras de sua bolsa de livros e começou a guardar os ossos ali dentro. O que fará com o esqueleto? É meu trabalho de ciências. De gatinho a esqueleto em 7 meses. Onde você pegou o gato? Eu o encontrei. Você encontrou um gato morto. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos azuis sorriam. Mas não eram mais os olhos de Tony Curtis. Eram olhos assustadores. Quem disse que estava morto? O coração dela começou a bater mais rápido. Alice deu um passo para trás. Sabe, acho que tenho de ir para casa agora. Por quê? Dever de casa. Tenho dever de casa. Ele se ergueu sem esforço. O sorriso desaparecera, substituído por um olhar de plácida expectativa. Vejo você na escola, disse ela. Ela se afastou olhando para a esquerda e para a direita e a floresta parecia igual em todas as direções. De onde vieram? Para onde deveria ir? Mas você acabou de chegar, Alice, disse ele. Ele segurava alguma coisa. Mas foi somente quando Elijah ergueu a mão acima da cabeça que ela viu o que era. Uma pedra. O golpe a fez cair de joelhos. Ela agachou-se no chão de terra, a visão obscurecida, os membros dormentes. Não sentiu dor, apenas a descrença atonita de que ele de fato a havia ferido. Ela começou a se arrastar, mas não conseguia ver para onde ia. Então ele agarrou suas pernas e puxou-a para trás. O rosto dela arrastou no chão quando Elijah a puxou. Alice tentava se livrar, tentava gritar, mas sua boca estava cheia de terra e gravetos. Quando sentiu os pés balançando na borda do buraco, agarrou um arbusto e ficou com as pernas penduradas. Solte, Alice, disse ele. Me ajude. Me ajude. Eu disse solte. Ele pegou uma pedra e bateu na mão dela. Alice gritou e soltou o arbusto. Caiu de pé dentro do buraco, sob um leito de folhas mortas. Alice, Alice, tonta com a queda, ela olhou para o círculo de céu lá em cima e viu a silhueta da cabeça de Elijah inclinando-se para olhar para ela. Por que está fazendo isso? Choramingou. Por quê? Nada pessoal. Só quero saber quanto tempo demora. 7 meses para um gato. Quanto você acha que vai demorar? Você não pode fazer isso comigo. Adeus, Alice. Elijah. Elijah. As tábuas de madeira voltaram a se fechar sobre a abertura, cobrindo o círculo de luz. Seu último relance de céu esvaeceu. Isso não é real, pensou. Isso é uma brincadeira. Ele está só tentando me assustar. Vai me deixar aqui alguns minutos. Então vai voltar e me deixar sair. Claro que vai voltar. Então ela ouviu algo bater contra a cobertura de madeira. Pedras. Ele estava empilhando pedras lá em cima. Ela se levantou e tentou escalar o buraco. Apoiou-se em um fiapo seco de mato que logo se desintegrou em sua mão. Ela agarrou a terra, mas não encontrou apoio. E não conseguiu erguer-se mais do que alguns centímetros sem escorregar de volta. Seus gritos ecoavam na escuridão. Elijah! Gritou. A única resposta que teve foi o som de pedras golpeando a madeira. Capítulo 1. Peseis le matin que vos enireis peutetripaz qual soir, e ao soir que vos enireis peutetripaz qual matin. Pondere pela manhã que você pode não durar até a noite, e, à noite, que você pode não durar até a manhã. Placa gravada nas catacumbas de Paris, uma fileira de crânios a observava, sob um muro de fêmures e tíbias empilhados. Embora fosse junho e ela soubesse que o sol brilhava nas ruas de Paris, 20 metros mais acima, a doutora Maura Isley sentiu um calafrio ao atravessar a passagem escura com as paredes revestidas de restos humanos. Estava familiarizada com a morte, chegavam a ser íntimas, e confrontava sua face vezes incontáveis na mesa de necropsia. Mas estava atonita com a escala daquela exibição, com o número formidável de ossos armazenados naquela rede de túneis sob a cidade-luz. O passeio de 1 quilômetro levou-a por uma pequena seção das catacumbas. Fora do alcance dos turistas, porém, havia inúmeros túneis secundários e câmaras repletas de ossos, suas bocas escuras abertas sedutoramente por trás de portões fechados. Ali estavam os despojos de 6 milhões de parisienses que outrora sentiram o sol em suas faces, que sentiram fome, sede e amaram.
que sentiram seus corações batendo em seus peitos, o ar entrando e saindo dos pulmões. Nunca poderiam imaginar que algum dia seus ossos seriam desenterrados de seus cemitérios e transportados para aquele ossuário escuro sob a cidade. Que um dia seriam expostos para o assombro de hordas de turistas. Um século e meio atrás, para abrir espaço ao permanente influxo de mortos nos cemitérios de Paris, os ossos haviam sido desenterrados e movidos para a vasta rede de antigas minas de calcário que jazia profundamente sob a cidade. Os trabalhadores que transferiram os ossos não os atiraram em pilhas descuidadas, mas executaram sua tarefa macabra com graça, empilhando-os de maneira meticulosa para formarem motivos caprichosos. Como pedreiros detalhistas, ergueram altas paredes decoradas com camadas alternadas de crânios e ossos longos, transformando a decomposição em arte. E penduraram placas gravadas com frases sinistras, lembrando a todos que caminhassem por aquelas passagens que a morte não poupava ninguém. Uma das placas chamou a atenção de Maura, e ela parou no meio do fluxo de turistas para lê-la. Ao lutar para traduzir as palavras usando seu claudicante francês escolar, ouviu o som incongruente de risos de crianças ecoando pelos corredores escuros e o sotaque texano de um homem que murmurava para a mulher. Já viu um lugar desses, Sherry? Dá um medo danado. O casal de texanos prosseguiu, suas vozes esvaecendo em meio ao silêncio. Por um momento, Maura ficou a sós na câmara, respirando a poeira dos séculos. Sob o brilho mortiço da luz do túnel, o mofo espalhou-se sob um grupo de crânios, cobrindo-os com uma camada esverdeada. Um dos crânios possuía um único buraco de bala na testa, como um terceiro olho. Sei como você morreu. O frio do túnel penetrou até os ossos de Maura, mas ela não se moveu, determinada a traduzir a placa, abrandando seu horror com um inútil enigma intelectual. Vamos, Maura. 3 anos de francês no colégio e você não consegue decifrar a inscrição. Agora era um desafio pessoal, todos os pensamentos sobre mortalidade temporariamente contidos. Então, as palavras fizeram sentido, e ela sentiu o próprio sangue gelar. Feliz daquele que para sempre é confrontado com a hora de sua morte e que todos os dias se prepara para o fim. De repente, deu-se conta do silêncio. Nenhuma voz, nenhum eco de passos. Virou-se e saiu da câmara sombria. Como se deixará ficar tão para trás dos outros turistas? Estava sozinha naquele túnel, sozinha com os mortos. Maura pensou em uma falta de luz imprevista, em errar o caminho na escuridão total. Ouvirá falar que, um século antes, alguns trabalhadores parisienses se perderam nas catacumbas e morreram de fome. Acelerou as passadas enquanto tentava alcançar o grupo e voltar à companhia dos vivos. Ela sentia a morte muito perto naqueles túneis. Os crânios pareciam olhá-la com ressentimento, um coro de 6 milhões de vozes censurando-a por sua mórbida curiosidade. Já fomos vivos, como você. Acha que pode escapar do futuro que vê aqui. Quando por fim emergiu das catacumbas e caminhou sob o sol na rua Hermie do Moncel, Maura respirou profundamente. Pela primeira vez deu boas-vindas ao tráfego barulhento, à pressão das multidões, como se lhe tivesse sido concedida uma segunda oportunidade de viver. As cores pareciam mais claras, os rostos mais amistosos. Meu último dia em Paris, pensou, e somente agora eu aprecio de verdade a beleza da cidade. Ela passará a maior parte da semana anterior presa em salas de reunião, comparecendo à Conferência Internacional de Patologia Forense. Houve pouco tempo para fazer turismo e até mesmo os passeios arranjados pelos organizadores da conferência eram relacionados à morte e doenças, o Museu de Medicina, a antiga sala de cirurgia, as catacumbas. De todas as memórias que trouxera de Paris, como era irônico o fato de a mais vivida ser a de despojos humanos. Isso não é saudável, pensou, ao se sentar em um café ao ar livre, saboreando uma última xícara de café expresso e uma torta de morango. Em 2 dias, estarei de volta à minha sala de necropsia, cercada por aço inoxidável, longe da luz do sol, respirando apenas o ar frio e filtrado do ar-condicionado. Aquele dia, então, pareceria uma lembrança do paraíso. Demorou-se ali, gravando aquelas memórias. O cheiro de café, o gosto da massa amanteigada, os executivos bem vestidos com telefones celulares apertados contra os ouvidos, os intrincados nós das echarpes ao redor dos pescoços das mulheres. Acalentou a fantasia que sem dúvida passava pela cabeça de todo americano que já visitou Paris. E se eu perdesse o avião? E se eu apenas ficasse aqui, neste café, nessa cidade gloriosa, para o resto de minha vida? Porém, ela se levantou da mesa e pegou um táxi para o aeroporto. Finalmente, ela se afastou da fantasia parisiense, mas apenas porque prometeu a si mesma voltar ali algum dia. Só não sabia quando. O voo atrasou 3 horas. 3 horas que eu poderia ter caminhado ao longo do Sena, pensou, desgostosa, enquanto estava sentada no Charles de Gaulle. 3 horas que eu poderia ter passeado pelo Marais ou vagado por Les Halles. Em vez disso, estava presa em um aeroporto tão lotado que os viajantes não encontravam lugar para sentar. Quando ela afinal embarcou no jato da Air France, estava cansada e muito irritada. E bastou uma taça do vinho que acompanhava a comida de bordo para fazê-la cair em um sono profundo e sem sonhos. Maura só acordou quando o avião começava a descer em Boston. Sua cabeça doía,
e o sol poente rebrilhou em seus olhos. A dor de cabeça aumentou enquanto ela observava as malas passando pela esteira, nenhuma que lhe pertencesse. Ficou ainda pior enquanto esperava na fila para dar queixa da perda da bagagem. Quando por fim entrou em um táxi, trazendo apenas a bagagem de mão, já havia escurecido, e ela não queria outra coisa afora um banho quente e uma dose caprichada de analgésico. Afundou no banco do táxi e adormeceu outra vez. O frear súbito do veículo a despertou. O que está acontecendo aqui? Ouviu o motorista dizer. Espreguiçando-se, Maura olhou com olhos embaralhados para as luzes azuis que piscavam. Demorou um instante até entender o que estava vendo. Foi quando se deu conta de que haviam dobrado em sua rua. Ela se sentou, subitamente alerta, alarmada com o que via. 4 carros da polícia de Brooklyn estacionados, as luzes do teto rompendo a escuridão. Parece que está acontecendo alguma emergência, disse o motorista. Esta é a sua rua, certo? E aquela é a minha casa, no meio do quarteirão. Ali onde estão todos aqueles carros de polícia. Acho que não nos deixarão passar. Como se confirmando as palavras do motorista, um policial se aproximou, acenando para que voltassem. O motorista enfiou a cabeça para fora da janela e disse: Tenho uma passageira aqui que preciso deixar. Ela mora nesta rua. Desculpe, amigo. Todo o quarteirão está isolado. Maura inclinou-se para a frente e disse para o motorista: Olhe, acho que vou descer aqui mesmo. Maura pagou a corrida, pegou a bagagem de mão e saiu do táxi. Momentos antes, sentirá-se confusa e sonolenta. Agora, o próprio ar quente daquela noite de junho parecia tomado de tensão elétrica. Caminhou até a calçada, a ansiedade aumentando enquanto se aproximava do grupo de curiosos e via todos aqueles carros de polícia estacionados diante de sua casa. Teria acontecido alguma coisa com algum vizinho. Uma série de terríveis possibilidades passou por sua mente. Suicídio. Homicídio. Pensou no Sr. Telukin, o engenheiro de robótica solteiro que morava na porta ao lado. Não lhe parecerá particularmente melancólico quando ela o viu pela última vez. Pensou também em Lily e Susan, suas vizinhas do outro lado, 2 advogadas lésbicas cujo ativismo pelos direitos dos gays as tornavam alvos proeminentes. Então viu Lily e Susan de pé entre a multidão de curiosos, ambas bem vivas, e sua preocupação voltou-se para o Sr. Telukin, a quem ela não viu entre os curiosos. Lily voltou-se para o lado e viu Maura se aproximando. Ela não acenou, apenas ficou olhando, sem palavras, e cutucou Susan com força. Susan virou-se para olhar e ficou boquiaberta ao ver Maura. Agora, outros vizinhos também se voltavam para olhar, todos os rostos registrando assombro. Por que estão olhando para mim? Perguntou-se Maura. O que eu fiz? Doutora Isles, disse um policial do Brooklyn, boquiaberto. É você mesma, não é? Perguntou ele. Bem, aquela era uma pergunta idiota. Eu moro ali. O que está acontecendo? Policial. Ele expirou com força e disse: Acho melhor você vir comigo. O policial tomou-a pelo braço e conduziu-a em meio à multidão. Seus vizinhos abriram-lhe caminho com ar solene, como se ela fosse uma prisioneira condenada. O silêncio era assustador. O único som era a estática dos rádios da polícia. Chegaram até uma barreira policial limitada por uma fita amarela presa a estacas, diversas delas cravadas no gramado da frente do Sr. Telukin. Ele tem orgulho de seu gramado e não vai gostar disso, foi seu pensamento imediato e completamente fora de propósito. O patrulheiro ergueu a fita e ela passou por baixo, entrando no que agora percebia ser a cena de um crime. Maura sabia que ali era a cena de um crime porque viu uma figura conhecida. Mesmo estando do outro lado do gramado, ela podia reconhecer a detetive de homicídios Jane Rizzoli. Agora, com 8 meses de gravidez, a pequena Rizzoli parecia uma pera madura dentro de um terninho. Sua presença era outro estranho detalhe. O que uma detetive de Boston estava fazendo em Brooklyn, fora de sua jurisdição habitual? Rizzoli não viu Maura se aproximar. Seu olhar estava voltado para um carro estacionado junto ao meio-fio, em frente à casa do Sr. Telukin. Ela balançava a cabeça, claramente transtornada, os cachos negros despenteados como sempre. Foi o parceiro de Rizzoli, o detetive Belry Frost, quem viu Maura primeiro. Ele olhou para ela, desviou o olhar e de repente, pálido, virou-se para olhá-la novamente. Sem palavras, agarrou o braço da parceira. Rizzoli ficou absolutamente imóvel. As luzes dos carros de polícia iluminaram a sua expressão de descrédito. Ela começou a caminhar, como se estivesse em transe, em direção a Maura. Doutora, disse Rizzoli, é você mesma. Quem mais seria? Porque todo mundo está me perguntando isso. Porque todos me olham como se eu fosse um fantasma. Por quê? Rizzoli parou de falar. Balançou a cabeça, sacudindo os cachos descuidados. Meu Deus! Por um minuto pensei que você fosse um fantasma. O quê? Rizzoli voltou-se e gritou. Padre Brofi. Maura não vira o padre por perto, mas agora ele emergia das sombras, o colarinho uma faixa branca ao redor do pescoço. Seu rosto, em geral belo, parecia desolado, a expressão fatigada. Por que Daniel está aqui?
Padres não costumavam ser chamados a cenas de crime, a não ser que a família da vítima assim o desejasse. Seu vizinho, o Sr. Telukin, não era católico e, sim, judeu. Não teria motivo para requisitar um padre. Poderia levá-la para dentro da casa. Padre? Disse Risoli. Maura perguntou. Alguém vai me dizer o que está acontecendo? Entre, doutora. Por favor. Explicamos depois. Maura sentiu o braço de Broff ao redor de sua cintura, seu aperto firme, claramente indicando que não era hora de resistir, que ela devia apenas obedecer ao pedido da detetive. Ela deixou que ele a conduzisse até a porta da frente e sentiu a emoção secreta do contato, o calor de seu corpo apertado contra o dela. Estava tão afetada pela presença dele que teve dificuldade para inserir a chave na porta da frente. Embora fossem amigos havia meses, ela nunca convidará Daniel Bronfe à sua casa, e sua reação agora era uma lembrança de porque ela mantivera cuidadosa distância entre os dois. Entraram em uma sala de estar cujas lâmpadas já estavam acesas, acionadas por temporizadores automáticos. Ela fez uma pausa breve junto ao sofá, incerta do que fazer a seguir. Foi o padre Bronfe quem assumiu o comando. Sente-se, disse ele, apontando para o sofá. Vou pegar algo para você beber. Você é a visita em minha casa. Eu é que deveria estar lhe oferecendo bebida, disse ela. Não nestas circunstâncias. E eu nem mesmo sei que circunstâncias são essas. A detetive Risoli vai lhe dizer. Ele deixou a sala e logo voltou com um copo d'água. Não era bem a bebida que ela queria no momento, mas também não parecia apropriado pedir a um padre que buscasse uma garrafa de vodka. Ela bebeu a água, sentindo-se desconfortável sob o olhar dele. O padre Broff afundou em uma cadeira em frente a Maura, observando-a como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Por fim ouviu Risoli e Frost entrarem na casa, ouviu-os murmurando no vestíbulo com uma terceira pessoa, uma voz que Maura não reconheceu. Segredos, ela pensou. Por que estão todos me escondendo coisas? O que não querem que eu saiba? Ergueu a cabeça quando os dois detetives entraram na sala. Com eles estava um homem que lhe foi apresentado como detetive Eckert, de Brooklyn. Um nome que ela provavelmente esqueceria em 5 minutos. Sua atenção estava completamente voltada para Risoli, alguém com quem ela já trabalhará. Uma mulher da qual gostava e respeitava. Os detetives sentaram-se, Risoli e Frost de frente para Maura, do outro lado da mesinha de café. Ela sentiu-se em desvantagem. 4 contra 1, todos olhando para ela. Frost sacou um bloco e uma caneta. Porque ele estava fazendo anotações. Porque aquilo parecia o início de um interrogatório. Como vai você, doutora? Perguntou Risoli, a voz terna e preocupada. Maura riu da banalidade da pergunta. Estaria bem melhor se soubesse o que está acontecendo. Posso perguntar onde esteve hoje à noite? Acabo de chegar do aeroporto. Por que estava no aeroporto? Voltei de Paris. Do aeroporto Charles de Gaulle. Foi um longo voo. E não estou com espírito para responder a um interrogatório. Quanto tempo esteve em Paris? 1 semana. Fui para lá na última quarta-feira. Maura achou ter detectado um tom de acusação nas perguntas bruscas de Risoli, e sua irritação estava se transformando em raiva. Se não acredita, pode perguntar a Louise, minha secretária. Foi ela quem marcou o voo para mim. Eu estava lá para um evento, a Conferência Internacional de Patologia Forense. Certo. Maura ficou pasma. Você já sabia? Louise nos disse. Andaram fazendo perguntas a meu respeito. Mesmo antes de eu chegar em casa, falaram com minha secretária. Ela nos disse que seu voo deveria aterrissar às 17 horas. Em Logan, disse Risoli. Já são quase 22 horas. Onde esteve? Tivemos um atraso no Charles de Gaulle. Algo a ver com uma verificação adicional de segurança. As companhias aéreas estão tão paranoicas que tive sorte de termos decolado com apenas 3 horas de atraso. Então a sua partida atrasou 3 horas. Acabei de dizer isso. Quando pousou? Não sei. Por volta das 20h30. Demorou 1h30 para vir do Logan até aqui? Minha mala sumiu. Tive de preencher um formulário de queixa na Air France. Maura fez uma pausa, sentindo-se subitamente no limite. Was que droga! O que está acontecendo? Antes de responder a qualquer pergunta, tenho o direito de saber. Vocês estão me acusando de alguma coisa. Não, doutora. Não estamos acusando você de coisa alguma. Estamos apenas tentando montar uma linha do tempo. Linha do tempo de quê? Frost disse. Já foi ameaçada, doutora. Islis. Ela olhou para ele, atônita. O quê? Conhece alguém que tivesse razão para feri-la? Não. Tem certeza? Maura riu com frustração. Bem, quem pode ter certeza absoluta? Você deve ter tido alguns casos levados a julgamento em que seu depoimento irritou alguém, disse Risoli. Só se ficaram irritados com a verdade. Você criou inimigos no tribunal, marginais que ajudou a condenar. Estou certa de que você também, Jane. Apenas por fazer seu trabalho. Recebeu alguma ameaça específica? Alguma carta ou telefonema? Meu telefone não consta da lista. E Louise nunca revela meu endereço. E quanto a cartas enviadas ao laboratório de perícia médica?
Sempre há cartas esquisitas. Todos recebemos. Esquisitas. Gente escrevendo sobre alienígenas ou conspirações. Ou nos acusando de tentar ocultar a verdade de alguma necropsia. Simplesmente guardamos essas cartas na pasta de malucos. A não ser que seja uma ameaça clara. Nesse caso, nós a enviamos para a polícia. Maura viu Frost fazer anotações em seu bloco e imaginou o que ele escrevera. Estava tão furiosa que tinha vontade de passar por cima da mesinha de café e arrancar-lhe o bloco das mãos. Doutora, disse Risoli, você tem uma irmã? A pergunta, assim, vinda do nada, deixou Maura perplexa e ela olhou para Risoli, a irritação subitamente esquecida. O quê? Você tem uma irmã? Por que me pergunta isso? Preciso saber. Maura expirou com força. Não tenho uma irmã. E você sabe que sou adotada. Quando diabos vão me dizer do que se trata? Risoli e Frost se olharam. Frost fechou o bloco de notas. Acho que é hora de mostrar para ela, disse. Risoli guiou-os até a porta da frente. Maura saiu na noite quente de verão, iluminada pelas luzes dos carros de polícia. Seu corpo ainda funcionava no tempo de Paris, onde eram 4 horas da manhã, e ela via tudo através de uma névoa de exaustão, a noite surrealista como um pesadelo. No instante em que saiu de casa, todos os rostos voltaram-se para ela. Do lado oposto da fita de isolamento, no outro lado da rua, os vizinhos a observavam. Como perita médica, estava acostumada a ficar sob as vistas do público, cada movimento que fazia sendo acompanhado pela polícia e pela imprensa, mas naquela noite a atenção era um tanto diferente. Mais intrusiva, até mesmo assustadora. Estava feliz por ter Risoli e Frost ao seu lado, como se a estivessem protegendo de olhos curiosos, enquanto desciam a calçada em direção ao Ford Taurus escuro estacionado junto ao meio-fio, em frente à casa do Sr. Telukin. Maura não reconheceu o carro, mas reconheceu o homem barbudo ao lado do veículo, as mãos grossas cobertas por luvas de látex. Era o Dr. Abby Bristol, seu colega do laboratório de perícia médica. Abby era um homem que gostava de comer, e sua cintura refletia seu amor por comidas gordurosas, a barriga excessiva caindo flácida sobre o cinto. Ele olhou para Maura e disse, meu Deus, é fantástico. Eu teria me enganado. Ele meneou a cabeça em direção ao carro. Espero que esteja preparada para isso, Maura. Preparada para o quê? Ela olhou para o Taurus estacionado. Iluminada por trás pelas luzes dos carros de polícia, viu a silhueta de uma figura tombada sob o volante. Havia manchas escuras no para-brisa. Sangue. Risoli iluminou a porta do lado do passageiro. A princípio, Maura não compreendeu para o que ela deveria olhar. Sua atenção ainda estava voltada para o vidro manchado de sangue e a pessoa imersa em sombras no banco do motorista. Então ela viu que a lanterna de Risoli iluminava. Pouco abaixo da maçaneta, havia 3 arranhões paralelos que se aprofundavam na pintura do carro. Como marcas de unhas afiadas, disse Risoli, curvando os dedos. Maura olhou para as marcas. Não eram unhas, pensou em meio a um calafrio. Eram as garras de uma ave de rapina. Venha ver no banco do motorista, disse Risoli. Maura não fez perguntas enquanto seguia Risoli, contornando a traseira do Taurus. Placa de Massachusetts, disse Risoli, com o facho da lanterna passando brevemente pelo para-choque traseiro. Mas aquilo era apenas um detalhe mencionado de passagem. Risoli continuou até o lado do motorista. Ali ela parou e olhou para Maura. Foi isso que nos deixou tão chocados, disse ela, e apontou a lanterna para o carro. O facho iluminou em cheio o rosto da mulher, que estava virado para a janela. A face direita repousava sobre o volante. Estava de olhos abertos. Maura ficou sem voz. Olhou para a pele cor de marfim, o cabelo negro, os lábios cheios e ligeiramente abertos, como se tomados de surpresa. Ela cambaleou para trás, com as pernas subitamente bambas, e teve a sensação atordoante de estar voando para longe, o corpo não mais ancorado à terra. Uma mão agarrou-lhe o braço, mantendo-a de pé. Era o padre Bronfe que estava ao seu lado. Ela nem mesmo havia percebido que ele estava ali. Agora ela compreendia por que todo mundo ficará tão atônito com sua chegada. Olhou para o cadáver no carro, para o rosto iluminado pela lanterna de Risoli. Sou eu. Aquela mulher sou eu. Capítulo 2. Sentou-se no sofá, bebendo vodka com soda, os cubos de gelo tilintando no copo. Dane-se a água pura. Aquele choque pedia remédio mais severo, e o padre Bronfe foi compreensivo o bastante para preparar uma bebida mais forte, entregando-a sem fazer comentários. Não é todo dia que você se vê morto. Não é todo dia que você entra na cena de um crime e encontra o seu duplo morto. É apenas uma coincidência, murmurou. A mulher se parece comigo, e é só. Há um bocado de mulheres com cabelo preto. E seu rosto? Como ver o seu rosto direito dentro daquele carro? Não sei, doutora, disse Risoli. A semelhança é assustadora. Ela se refestelou em uma cadeira, gemendo quando as almofadas acomodaram seu corpo grávido.
Pobre Risoli, pensou Maura. Mulheres com 8 meses de gravidez não deviam participar de investigações de homicídio. O estilo de cabelo é diferente, disse Maura. Um pouco mais comprido. Só isso. Eu tenho franja. Ela não tem. Não acha que esse é um detalhe meio superficial? Olhe para o rosto dela. Ela podia ser sua irmã. Espere até a vermos com mais luz. Talvez não se pareça em nada comigo. A semelhança existe, Maura, disse Padre Broff. Todos vimos. Ela é idêntica a você. Além disso, ela estava dentro de um carro em sua vizinhança, acrescentou Risoli, estacionado praticamente em frente à sua casa. E achamos isso aqui sob o banco traseiro. Risoli ergueu um saco de provas. Através do plástico transparente, Maura viu que ele continha uma matéria recortada do Boston Globe. A manchete era grande bastante para que ela pudesse ler do outro lado da mesa de café. Bebê Ravlins era espancado. Testemunha médica perita. É uma foto sua, doutora, disse Risoli. A legenda diz, a médica perita doutora. Maura Isles deixa a corte após testemunhar no julgamento Ravlins. Olhou para Maura. A vítima trazia este recorte dentro do carro. Maura balançou a cabeça. Por quê? É o que estamos nos perguntando. O julgamento Ravlins, isso foi há quase 2 semanas. Você se lembra de ter visto esta mulher no tribunal? Não, eu nunca a vi antes. Mas ela obviamente viu você. No jornal? Pelo menos. Então, apareceu mais tarde. Procurando você, seguindo você. Maura olhou para o copo. A vodka estava fazendo sua cabeça rodar. Há menos de 24 horas. Pensou, eu caminhava pelas ruas de Paris, desfrutando do sol, saboreando os aromas que vinham dos cafés ao ar livre. Como me meti neste pesadelo? Você tem uma arma de fogo, doutora? Perguntou Risoli. Maura se impertigou. Que tipo de pergunta é essa? Não, não estou acusando você. Só me pergunto se tem algum meio de se defender. Não tenho armas. Sei o dano que podem causar ao corpo humano. E não teria uma em minha casa. Tudo bem. Só estava perguntando. Maura tomou outro gole de vodka. Precisava de coragem líquida para fazer a pergunta seguinte. O que sabem sobre a vítima? Frost sacou o bloco de notas, folheando como um escriturário afetado. Às vezes, Belry Frost lembrava Maura um burocrata de bons modos, com a caneta sempre a postos. De acordo com a carteira de motorista encontrada em sua bolsa, o nome é Anna Jessop, 40 anos, com residência em Briglon. O registro do veículo bate com o nome. Maura ergueu a cabeça. Fica a apenas alguns quilômetros daqui. O lugar é um prédio de apartamentos. Os vizinhos não parecem saber muito sobre ela. Ainda estamos tentando encontrar a senhoria para entrarmos na unidade. O nome Jessop lhe diz alguma coisa? Perguntou Risoli. Ela balançou a cabeça em negativa. Não conheço ninguém com esse nome. Conhece alguém no Maine? Porque a pergunta. Havia uma multa por excesso de velocidade na bolsa dela. Parece que foi emitida há 2 dias, ao sul da autoestrada do Maine. Não conheço ninguém no Maine. Maura respirou fundo e perguntou. Quem a encontrou? Seu vizinho, o Sr. Telukin, foi quem ligou, disse Risoli. Estava passeando com o cachorro e viu o Taurus estacionado junto ao meio-fio. Quando foi isso? Por volta das 20 horas. É claro, pensou Maura. O Sr. Telukin passeava com o cão precisamente à mesma hora toda noite. Os engenheiros eram assim, precisos e previsíveis. Mas naquela noite ele encontrara o imprevisível. Ele não ouviu nada? Perguntou Maura. Disse ter ouvido que pensou ser um estouro de cano de descarga, talvez uns 10 minutos antes. Mas ninguém viu acontecer. Depois que ele encontrou o Taurus, ligou para 911. Reportou que alguém baleara a sua vizinha, a doutora Isles. A polícia de Brooklyn respondeu primeiro, com o detetive Eckert. Frost e eu chegamos perto das 21 horas. Por quê? Disse Maura, por fim fazendo a pergunta que lhe ocorrerá quando vir a Risoli pela primeira vez no gramado da frente de sua casa. Por que estão em Brooklyn? Esta não é sua área. Risoli olhou para o detetive Eckert, que disse, um tanto tímido. Você sabe, só tivemos um homicídio em Brooklyn no ano passado. Pensamos que, devido às circunstâncias, fazia sentido chamar Boston. Sim, fazia sentido, deu-se conta Maura. Brooklyn não passava de uma comunidade dormitório dentro da cidade de Boston. No ano anterior, o Departamento de Polícia de Boston investigara 60 homicídios. A prática leva à perfeição, com investigações de assassinato assim como com qualquer outra coisa. Teríamos entrado nessa de qualquer modo, após sabermos quem era a vítima, disse Risoli. Ou quem pensávamos que era. Fez uma pausa. Devo admitir, nunca me ocorreu que poderia não ser você. Dei uma olhada na vítima e presumi. Todos nós, disse Frost. Fez-se silêncio. Sabíamos que voltaria de Paris esta noite, disse Risoli. Foi o que sua secretária disse. A única coisa que não fazia sentido para nós era o carro. Porque você estaria em um carro registrado no nome de outra mulher. Maura esvaziou o copo e pousou na mesinha de café.
Um drink era tudo o que ela conseguiria aguentar naquela noite. Seus membros já estavam ficando dormentes e ela estava tendo dificuldade para se concentrar. A sala tornou-se um borrão, os abajures cobrindo tudo com um brilho cálido. Isto não é real, pensou. Estou dormindo dentro de um jato em algum lugar sobre o Atlântico e vou acordar e descobrir que o avião pousou. Que nada disso aconteceu. Ainda não sabemos nada sobre Anna Jessop, disse Rizzoli. Tudo o que sabemos, o que vimos com os nossos próprios olhos, é que, seja lá quem for, ela é um clone seu, doutora. Talvez o cabelo seja um pouco mais comprido. Talvez haja algumas diferenças aqui e ali. Mas o fato é que nos enganou. A todos nós. E nós conhecemos você. Fez uma pausa. Entende aonde quero chegar? Sim, Maura entendia, mas não queria dizê-lo. Apenas ficou sentada, olhando para o vidro da mesinha de café. Para os cubos de gelo derretendo. Se nós nos enganamos, qualquer outro também se enganaria, disse Rizzoli. Inclusive quem meteu aquela bala na cabeça dela. Era pouco antes das 20 horas quando seu vizinho ouviu o tiro. Já estava ficando escuro. E lá estava ela, dentro de um carro estacionado a apenas alguns metros de sua casa. Qualquer um que a visse ali pensaria que era você. Você acha que eu era o alvo, disse Maura. Faz sentido, não faz? Maura balançou a cabeça. Nada disso faz sentido. Você tem um trabalho muito público. Você presta testemunho em julgamentos de homicídio. Você está nos jornais. Você é a rainha dos mortos. Não me chame assim. É como todos os policiais a chamam. E a imprensa? Sabe disso? Não sabe. Não quer dizer que eu goste do apelido. Na verdade, não o suporto. Mas significa que você é notada. Não apenas pelo que faz, mas também por sua aparência. Você sabe que os homens prestam atenção em você. Não sabe. Teria de ser cega para não perceber. Mulheres bonitas sempre atraem a atenção. Não é, Frost? Frost surpreendeu-se, obviamente sem esperar ser chamado à conversa, e seu rosto enrubesceu. Pobre Frost, corava tão facilmente. É apenas a natureza humana, admitiu ele. Maura olhou para o padre Broff, que não lhe devolveu o olhar. Perguntou-se se ele, também, era sujeito às mesmas leis de atração. Queria pensar que sim. Queria crer que Daniel não era imune aos mesmos pensamentos que passavam por sua cabeça. Uma mulher bonita e conhecida do público é seguida e atacada diante da própria casa, disse Rizzoli. Já aconteceu antes. Como era o nome daquela atriz de Los Angeles? A que foi assassinada? Rebecca Schaeffer, disse Frost. Certo. E houve o caso de Lori Van. Você se lembra dela, doutora? Sim, Maura lembrava, pois fora ela quem fizera a necropsia de Lori Van. A apresentadora do Canal 6 estreará no ar havia apenas um ano, quando foi baleada e morta em frente ao estúdio. Nunca se dera conta de estar sendo seguida. O assassino a vira na TV e escrevera algumas cartas de fã. Então, certo dia, esperou do lado de fora do estúdio. Quando Lori saiu e foi até o seu carro, deu-lhe um tiro na cabeça. Esse é o risco de estar em evidência, disse Rizzoli. Você nunca sabe quem está vendo você. Nunca sabe quem está no carro de trás quando você dirige de volta para casa à noite. Não é algo com que a gente se preocupe normalmente, que alguém nos siga. Que fantasia a nosso respeito. Rizzoli fez uma pausa e então disse, já passei por isso. Sei o que é ser o centro das obsessões de alguém. Eu nem sou lá essas coisas, mas aconteceu comigo. Ela estendeu a mão, revelando as cicatrizes nas palmas. Uma lembrança permanente de sua luta com o homem que 2 vezes quase lhe tirara a vida. Um homem que ainda estava vivo, embora preso em um corpo tetraplégico. Por isso perguntei se recebeu alguma carta estranha, disse Rizzoli. Estava pensando nela. Em Lori Van. O assassino dela foi preso, disse o padre Broff. Sim. Então, não está sugerindo que seja o mesmo homem. Não, só estou destacando as semelhanças. Um único ferimento a bala na cabeça. Mulheres com trabalhos públicos. Faz a gente pensar. Rizzoli esforçou-se para se levantar. Era trabalhoso erguer-se da poltrona e Frost logo ofereceu-lhe a mão, mas ela o ignorou. Embora pesadamente grávida, Rizzoli não era de pedir ajuda. Levou a bolsa ao ombro e olhou para Maura, inquisitiva. Gostaria de ficar em algum outro lugar esta noite. Aqui é a minha casa. Por que iria para algum outro lugar? Só estava perguntando. Acho que não preciso lhe dizer para trancar as portas. Sempre tranco. Rizzoli olhou para Eckert. A polícia de Brooklyn pode vigiar a casa. Ele assentiu com a cabeça. Vou mandar um carro de patrulha passar por aqui de vez em quando. Muito obrigada, disse Maura. Maura acompanhou os 3 detetives até a porta da frente e observou-os enquanto voltavam a seus carros. Passava de meia-noite. Lá fora, a rua voltará a ser a vizinhança calma que ela conhecia. Os carros da polícia de Brooklyn haviam ido embora. O Taurus já havia sido rebocado para o laboratório da perícia. Até mesmo a fita de isolamento amarela fora removida. Pela manhã, pensou, vou acordar e achar que imaginei isso tudo. Virou-se e olhou para o padre Broff, que ainda estava em pé no vestíbulo.
Nunca se sentirá tão desconfortável na presença dele como naquele momento, ambos a sós em sua casa. As possibilidades certamente passavam pelas cabeças de ambos. Ou apenas pela minha. Tarde da noite, sozinho em sua cama. Você já pensou em mim, Daniel? Do modo como penso em você. Tem certeza de que se sente segura aqui? Perguntou ele. Estarei bem. E qual é a outra alternativa? Que você passe a noite comigo. É o que está oferecendo. Ele se voltou para a porta. Quem o chamou aqui, Daniel? Perguntou Maura. Como soube? Ele se virou e respondeu. A detetive Risoli. Foi ela quem me contou. Fez uma pausa. Sabe, recebo chamados da polícia a toda hora. Uma morte na família. E alguém precisa de um padre. Sempre atendo prontamente. Mas desta vez, fez outra pausa. Tranque as portas, Maura, disse ele. Nunca mais quero passar por uma noite como esta. Ela ouviu sair da casa e entrar no carro. Não ligou o motor de imediato. Esperava para se certificar de que ela estaria segura dentro de casa. Ela fechou e trancou a porta. Através da janela da sala de estar, viu o carro de Daniel se afastar. Por um instante olhou para o meio-fio vazio e sentiu-se subitamente abandonada. Naquele momento, desejava poder chamá-lo de volta. Mas o que aconteceria a seguir? O que ela queria que acontecesse entre eles? É melhor evitar certas tentações? Pensou. Olhou uma última vez para a rua escura. Então se afastou da janela, preocupada por estar em evidência pela luz da sala de estar. Fechou a cortina e verificou as trancas e janelas de cada cômodo. Em noites quentes de junho, ela normalmente dormiria com as janelas do quarto abertas. Mas naquela noite, deixou as janelas fechadas e ligou o ar-condicionado. Acordou cedo pela manhã, tremendo de frio por causa do ar-condicionado. Sonhara com Paris, com caminhar sob o céu azul, junto a vasos de rosas e lírios, e, por um instante, não se lembrou de onde estava. Não mais em Paris, mas em minha própria cama. Deu-se conta afinal. E algo terrível acontecerá. Eram apenas 5 da manhã, embora se sentisse completamente desperta. São 11 horas em Paris, pensou. O sol estaria brilhando e, caso estivesse lá agora, já estaria em minha segunda xícara de café. Ela sabia que a mudança de fuso horário a incomodaria mais tarde naquele dia, que aquele surto de vigor matinal se esvairia durante a tarde, mas ela não conseguia se forçar a dormir mais. Levantou-se e se vestiu. A rua em frente à sua casa era a mesma de sempre. O céu começava a se iluminar. Viu as luzes se acenderem na casa do Sr. Telukin, ao lado. Ele acordava cedo e, em geral, saía para trabalhar 1 hora antes dela, mas naquela manhã ela despertara primeiro, e via a vizinhança com olhos límpidos. Viu os aspersores automáticos ligarem do outro lado da rua, a água caindo em círculo sobre o gramado. Viu o jornaleiro passar de bicicleta, com o boné de beisebol virado para trás, e ouviu o ruído do Boston Globe caindo em sua varanda. Tudo parecia igual, pensou, mas não era. A morte fizera uma visita à vizinhança, e todo mundo que morava ali se lembraria daquilo. Olhariam pelas janelas da frente de suas casas para o meio-fio onde o Taurus estivera estacionado, e tremeriam de medo ao ver quão perto chegará. Uma luz rebrilhou na esquina, e um veículo desceu a rua, reduzindo a velocidade ao se aproximar de sua casa. Um carro de patrulha da polícia do Brooklyn. Não, nada será como antes, pensou, ao vê-lo passar. Nunca é. Ela chegou ao trabalho antes de sua secretária. Às 6, Maura estava em sua escrivaninha, lidando com a grande pilha de ditados transcritos e relatórios de laboratório que se acumularam em sua caixa de entrada durante a semana que passará em Paris. Estava já em 1/3 da pilha quando ouviu passos e ergueu a cabeça para ver Louise de pé à sua porta. Você está aqui, murmurou Louise. Maura saudou-a com um sorriso. Bonjour. Achei melhor começar cedo, com tanta papelada para cuidar. Louise olhou-a durante algum tempo. Então entrou na sala e sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha de Maura, como se estivesse cansada demais para ficar de pé. Embora tivesse 50 anos, Louise sempre parecerá ter 2 vezes mais disposição que Maura, que era 10 anos mais jovem. Mas, naquela manhã, Louise parecia esgotada, o rosto encovado e abatido sob as luzes fluorescentes. Você está bem, doutora? Isles? Perguntou Louise. Estou bem. Só um pouco desorientada com o fuso horário. Quero dizer, depois do que aconteceu ontem à noite. O detetive Frost parecia tão certo de que era você quem estava no carro. Maura assentiu com um menear de cabeça, o sorriso esvaecendo dos lábios. Foi como estar no seriado Além da Imaginação, Louise. Voltar para casa e encontrar todos aqueles carros de polícia. Foi terrível. Todos pensamos. Louise engoliu em seco e baixou o olhar. Fiquei tão aliviada quando o Dr. Bristol me ligou ontem à noite para dizer que fora um engano. Houve um silêncio cheio de reprovação. De repente, Maura percebeu que ela mesma deveria ter ligado para a secretária. Devia ter se dado conta de que Louise estava abalada, de que gostaria de ouvir sua voz. Tenho vivido sozinha e sem compromissos há tanto tempo, pensou, que nunca me ocorreu que há gente neste mundo que pode se importar com o que acontece comigo. Louise levantou-se e saiu.
Estou feliz em tê-la de volta, doutora. Islis. Só queria lhe dizer isso. Louise? Sim. Trouxe-lhe uma coisinha de Paris. Sei que parece uma desculpa esfarrapada, mas está na mala. E a companhia aérea perdeu a minha bagagem. Oh! Louise riu. Bem, se for chocolate, minha cintura certamente não vai sentir falta. Nada calórico, prometo. Ela olhou para o relógio sobre a mesa. O Dr. Bristol já chegou. Acabou de chegar. Eu o vi no estacionamento. Sabe quando ele vai fazer a necropsia? Qual? Ele tem 2 hoje. O assassinato de ontem à noite. A mulher. Louise olhou-a demoradamente. Acho que é a segunda que ele fará. Descobriram algo mais sobre ela? Não sei. Terá de perguntar ao Dr. Bristol. Capítulo 3. Embora não tivesse necropsias marcadas para aquele dia, às 14 horas Maura desceu e vestiu o uniforme de laboratório. Estava sozinha no vestiário das mulheres, e demorou-se tirando as roupas de passeio, dobrando a blusa e as calças e empilhando-as cuidadosamente dentro do armário. Sentia o uniforme áspero sobre a pele nua, como tecido de lençóis recém-lavados, e descobriu conforto na rotina familiar de apertar os cordões das calças e ajeitar o cabelo sob a touca. Sentia-se controlada e protegida por algodão limpo e pelo papel de que se investira com o uniforme. Olhou para o espelho, seu reflexo tão frio quanto o de um estranho, todas as emoções resguardadas. Deixou o vestiário, desceu o corredor e entrou na sala de necropsia. Rizzoli e Frost já estavam junto à mesa, ambos com toucas e luvas, as costas obstruindo a visão que Maura teria da vítima. Foi o Dr. Bristol quem viu Maura primeiro. Olhou assim que entrou na sala, sua cintura generosa preenchendo o avental cirúrgico extra-largo. Suas sobrancelhas se franziram acima da máscara cirúrgica, e ela viu a pergunta em seus olhos. Pensei em dar uma passada para assistir, disse ela. Agora, Rizzoli se voltava para olhá-la. Ela, também, estava com as sobrancelhas franzidas. Tem certeza de que quer ficar aqui? Você não ficaria curiosa? Mas não estou certa se você gostaria de ver. Considerando as circunstâncias. Só vou observar. Se estiver tudo bem para você. Abby. Bristol deu de ombros. Bem, que diabos, acho que eu também ficaria curioso, disse ele. Juntese à festa. Maura foi para o lado da mesa onde estava Abby e ficou com a garganta seca à primeira visão desobstruída do cadáver. Ela já vira sua cota de horrores naquele laboratório. Vira carne em todas as etapas do processo de decomposição, em corpos tão danificados pelo fogo ou pelo trauma que os restos mal podiam ser classificados como humanos. A mulher sobre a mesa estava, sob o ponto de vista de sua experiência, incrivelmente intacta. O sangue fora lavado e o ferimento de entrada da bala, no lado esquerdo do escalpo, fora obscurecido pelo cabelo negro. O rosto estava ileso, o torso marcado apenas por livores hipostáticos. Havia marcas de punções recentes na virilha e no pescoço, de onde o assistente do necrotério, Yoshima, tirara sangue para fazer exames laboratoriais. Afora isso, o torso estava intacto. O bisturi de Abby não fizera ainda sequer uma incisão. Tivesse o tórax já sido aberto e a cavidade exposta, o corpo não a teria chocado tanto. Corpos abertos são anônimos. Corações, pulmões e baços são meros órgãos, tão sem individualidade que podem ser transplantados entre corpos, como peças de automóveis. Mas aquela mulher ainda estava inteira, seus traços claramente reconhecíveis. Na noite anterior, Maura vira o corpo todo vestido e na penumbra, iluminado apenas pelo brilho da lanterna de Rizzoli. Agora, seus traços estavam cruamente expostos pelas luzes da mesa de necropsia. As roupas haviam sido retiradas para revelar o torso nu, e aqueles traços eram mais do que apenas familiares. Meu Deus! Aquele é meu rosto, é meu corpo, sobre a mesa. Só ela sabia o quanto eram parecidas. Ninguém naquela sala conhecia o formato dos seios de Maura, a curvatura de suas coxas. Conheciam apenas aquilo que ela permitia que vissem, sua face, seu cabelo. Não podiam saber que a semelhança entre ela e aquele cadáver chegava a detalhes, como as mechas marrom-avermelhadas nos pelos pubianos. Maura olhou para as mãos da mulher, dedos longos e delgados, como os dela. Mãos de pianista. As digitais já haviam sido tiradas. Também haviam feito radiografias do crânio e dos dentes. As radiografias dentárias estavam expostas na caixa de luz, 2 fileiras de dentes brancos que brilhavam um sorriso de gato de Alice. É assim que seriam minhas radiografias? Perguntou-se. Somos a mesma pessoa. Até o esmalte dos dentes. Com uma voz que lhe soou estranhamente calma, disse. Descobriram algo mais sobre ela? Ainda estamos verificando aquele nome. Anna Jessop, disse Rizzoli. Tudo o que temos até agora é uma carteira de motorista de Massachusetts, emitida há 4 meses. Diz que tem 40 anos. 1,70 m, cabelos pretos, olhos verdes e 54 quilos. Rizzoli olhou para o cadáver sobre a mesa. Diria que ela se encaixa na descrição. Eu também, pensou Maura.
Tenho 40 anos e meço 1,70 m. Só o peso é diferente. Eu peso 56. Mas qual mulher não mente sobre o próprio peso na carteira de motorista? Ela observou, sem palavras, quando Abby completou o exame de superfície. Ele fazia anotações ocasionais no diagrama impresso de um corpo feminino. Ferimento à bala na têmpora esquerda. Livores hipostáticos na parte inferior do torso e das coxas. Cicatriz de apendicectomia. Então, ele baixou o fichário e foi até o pé da mesa colher amostras vaginais. Quando ele e Yoshima abriram-lhe as coxas para expor o períneo, foi no abdômen do cadáver que Maura se concentrou. Olhou para a cicatriz da operação de apendicite, uma linha fina e branca sob a pele pálida. Também tenho uma. Amostras coletadas. Abby foi até a mesa de instrumentos e pegou o bisturi. O primeiro corte foi quase insuportável de ver. Maura chegou a levar a mão ao peito, como se pudesse sentir a lâmina cortando sua própria carne. Aquilo fora um erro, pensou, quando Abby fez a incisão em Y. Não sei se consigo olhar. Mas permaneceu onde estava, presa por um fascínio horrorizado ao ver Abby afastar a pele da parede torácica, puxando-a com rapidez, como se tirasse a pele de um animal de caça. Trabalhou sem se dar conta do horror de Maura, sua atenção focada apenas na tarefa de abrir o tórax. Um patologista eficiente pode completar uma necropsia simples em 1 hora e, àquela altura do pós-morte, Abby não perdia tempo com dissecações desnecessariamente elegantes. Maura sempre pensara em Abby como um homem simpático, com grande apetite para comidas, bebidas e ópera, mas, naquele momento, com seu abdômen proeminente e o pescoço grosso como o de um touro, ele parecia um açougueiro gordo cortando carne à faca. A pele do peito já estava aberta, os seios estavam ocultos pela carne virada do avesso, costelas e músculos expostos. Yoshima inclinou-se com a tesoura e cortou as costelas. Cada estalo fazia Maura estremecer. Como é fácil quebrar um osso humano, pensou. Achamos que nossos corações estão protegidos por uma sólida gaiola de costelas, mas basta um pouco de pressão no cabo de uma tesoura e, uma por uma, as costelas cedem ao aço temperado. Somos feitos de matéria muito frágil. Yoshima rompeu o último osso, e Abby cortou os últimos músculos e cartilagens. Juntos, abriram a cavidade torácica, como se abrissem a tampa de uma caixa. Dentro do tórax aberto, coração e pulmões brilhavam. Órgãos jovens, foi o primeiro pensamento de Maura. Mas logo se deu conta de que não era bem assim, de que ter 40 anos não era ser jovem, certo? Não era fácil reconhecer que, aos 40 anos de idade, estava já no meio do caminho da vida. Que ela, assim como aquela mulher na mesa, não mais poderia se considerar jovem. Os órgãos que viu no tórax aberto pareciam normais, sem sinais óbvios de patologia. Com alguns cortes rápidos, Abby retirou os pulmões e o coração e pousou-os em uma bacia de metal. Sob as luzes brilhantes, fez alguns cortes para ver o parênquima pulmonar. Não era fumante, disse ele para os 2 detetives. Sem edema. Tecido saudável, exceto pelo fato de ser tecido morto. Deixou os pulmões de volta na bacia, onde formaram um monte cor-de-rosa, e pegou o coração. Coube com facilidade em sua mão enorme. Maura de súbito percebeu o próprio coração pulsando no peito. Como o coração daquela mulher, caberia na palma da mão de Abby. Sentiu-se um pouco nauseada ao vê-lo verificando os vasos coronários. Embora mecanicamente não passe de uma bomba, o coração é o âmago do corpo de uma pessoa. Ao ver aquele coração tão exposto, sentiu o próprio peito vazio. Inspirou, e o cheiro de sangue piorou a sua náusea. Afastou o olhar do cadáver e topou com o olhar de Risoli. Conheciam-se havia quase 2 anos e tinham trabalhado juntas CM casos suficientes para desenvolverem um grande respeito profissional mútuo. Mas junto com esse respeito vinha um pouco de cautela. Maura sabia quanto eram afinados os instintos de Risoli ao se encararem por sob a mesa de necropsia. Ela sabia que a outra certamente via que estava a ponto de sair correndo dali. Diante da pergunta muda que leu nos olhos de Risoli, Maura simplesmente se fez de desentendida. A rainha dos mortos confirmava sua invencibilidade. Concentrou-se mais uma vez no cadáver. Sem se dar conta da tensão que reinava na sala, Abby abriu as câmaras do coração. As válvulas parecem normais, comentou. Coronárias macias. Vasos limpos. Puxa, adoraria que meu coração estivesse bem assim. Maura olhou para a barriga imensa do colega e duvidou, sabendo de sua paixão por foie gras e molhos amanteigados. Desfrute da vida enquanto pode, era a filosofia de Abby. Satisfaça seus apetites agora, porque todos acabamos, cedo ou tarde, como nossos amigos na mesa. De que adiantam coronárias limpas se você viveu uma vida sem prazeres? Pousou o coração na bacia e começou a trabalhar no conteúdo do abdômen, o bisturi cortando fundo, através do peritônio. Estômago, fígado, baço e pâncreas foram expostos. O odor de morte, de órgãos gelados, era familiar a Maura, embora dessa vez estivesse muito perturbador, como se assistisse a uma necropsia pela primeira vez. Ela observou Abby cortar com tesoura e faca, e a brutalidade do procedimento a chocou, como se não fosse a patologista calejada que era. Meu Deus, faço isso todos os dias.
mas só corto a carne de desconhecidos. Aquela mulher não parecia uma desconhecida. Entrou em um estado de dormência, observando Abby trabalhar como se estivesse muito distante de onde ele estava. Fatigada pela noite insone e pelo fuso horário, sentiu-se afastar-se da cena que se desenrolava sobre a mesa, recuando até um ponto seguro de onde podia observar com as emoções amortecidas. Era apenas um cadáver sobre a mesa, sem ligação com ela, ninguém que ela conhecesse. Abby rapidamente retirou o intestino delgado e jogou-o na bacia. Com tesouras e uma faca de cozinha, esvaziou o abdômen, deixando apenas uma concha oca. Levou a bacia cheia de entranhas até a bancada de aço inoxidável, onde ergueu os órgãos um a um para examinar mais de perto. Na mesa de corte, abriu o estômago e esvaziou seu conteúdo em uma bacia menor. O cheiro de comida não digerida fez Risoli e Frost virarem os rostos com uma careta de nojo. Parece que temos restos de um jantar aqui, disse Abby. Diria que ela comeu uma salada de frutos do mar. Vejo alface e tomate. Talvez camarão. Quanto tempo antes da hora da morte foi a refeição? Perguntou Risoli, com a voz estranhamente nasalada e a mão sobre o rosto, bloqueando o cheiro. 1 hora, talvez mais. Acho que ela comeu fora, já que salada de frutos do mar não é o tipo de prato que eu faria para mim em casa. Abby olhou para Risoli. Encontrou algum recibo de restaurante na bolsa dela. Não. Pode ter pagado em dinheiro. Ainda estamos esperando informações da empresa de cartão de crédito. Meu Deus, disse Frost, ainda desviando o olhar. Isso acaba com a minha vontade de comer camarão. Ah, você não pode deixar isso incomodá-lo, disse Abby, agora fatiando o pâncreas. No fundo, somos feitos das mesmas coisas. Gordura, carboidratos e proteínas. Quando come um filé suculento, está comendo músculos. Acha que vou deixar de comer um filé só porque é o tecido que disseco todos os dias. Todos os músculos têm os mesmos ingredientes bioquímicos, só que às vezes alguns cheiram melhor do que outros. Pegou os rins, fatiou-os e então jogou pequenas amostras de tecido em um vidro de formol. Até agora, tudo parece normal, disse ele. E olhou para Maura. Concorda? Ela meneou a cabeça mecanicamente, mas nada disse, subitamente distraída pela nova série de radiografias que Yoshima pendurava na caixa de luz. Eram chapas do crânio. Na vista lateral, o contorno do tecido macio podia ser visto como um fantasma semi-transparente de um rosto de perfil. Maura foi até a caixa de luz e olhou para o objeto denso em forma de estrela, brilhando intensamente contra os ossos mais escuros. Estava acomodado à base do crânio. O pequeno ferimento de entrada do couro cabeludo não dava mostras do dano que aquele projétil devastador fazia no corpo humano. Meu Deus, murmurou ela. É uma bala Black Talon. Abby olhou para a bacia onde estavam os órgãos. Não vejo uma dessas há muito tempo. Teremos de ser cuidadosos. As pontas de metal dessa bala são afiadas como lâminas. Cortam através das luvas. Ele olhou para Yoshima, que trabalhava no laboratório de perícia médica havia mais tempo que os patologistas atuais e que servia como sua memória institucional. Quando foi a última vez que tivemos uma vítima de Black Talon? Acho que faz uns 2 anos, disse Yoshima. Tão recente. Lembro-me de que o Dr. Tierney cuidou do caso. Pode pedir a Stella para ver se o caso foi encerrado. Essa bala é incomum o bastante para fazer a gente se perguntar se não há alguma ligação. Yoshima tirou a luva e foi até o interfone para falar com a secretária de Abby. Alô, Stella? O Dr. Bristol gostaria que você procurasse o último caso envolvendo uma bala Black Talon. Foi um caso do Dr. Tierney. Já ouvi falar sobre essas balas, disse Frost, que se aproximou da caixa de luz para olhar as radiografias mais de perto. Mas é a primeira vez que deparo com uma vítima deste tipo de munição. É uma bala de ponta oca, fabricada pela Winchester, disse Abby. Projetada para se expandir e cortar tecido mole. Quando penetra na carne, a ponta de cobre se abre em forma de estrela de 6 pontas. Cada ponta é afiada como uma garra. Ele se moveu até a cabeça do cadáver e prosseguiu. Foram tiradas do mercado em 93, depois que um maluco em São Francisco usou-as para matar 9 pessoas em uma chacina. A Winchester ficou com uma imagem tão ruim que decidiu parar a produção. Mas ainda há algumas em circulação. De vez em quando aparecem em uma ou outra vítima, mas estão ficando cada vez mais raras. O olhar de Maura ainda estava voltado para a estrela branca na radiografia. Ela pensou no que Abby acabará de dizer. Cada ponta afiada como uma garra. E lembrou-se das marcas feitas no carro da vítima. Como as presas de uma ave de rapina. Voltou à mesa no momento em que Abby completava sua incisão no couro cabeludo. Naquele breve instante, antes de ele puxar a aba de pele para a frente, Maura descobriu-se inevitavelmente olhando para o rosto da vítima. A morte colorira seus lábios de um azul escuro. Os olhos estavam abertos, as córneas expostas, secas e opacas pela exposição ao ar. O brilho dos olhos dos vivos é apenas o reflexo da luz nas córneas úmidas. Quando as pálpebras não piscam, quando a córnea não é mais banhada em fluido, os olhos ficam secos e inexpressivos. Não é a partida da alma que tira a aparência de vida dos olhos dos mortos. É apenas a ausência do reflexo de piscar.
Maura olhou para as duas córneas opacas e por um instante imaginou como aqueles olhos deviam ter sido quando vivos. Era como olhar para o espelho. De repente, ela teve a vertiginosa sensação de que, na verdade, era ela quem estava ali, deitada na mesa, que estava observando o próprio corpo sendo necropsiado. Os fantasmas não costumam vagar pelos mesmos lugares que frequentavam em vida. Aqui é o lugar que devo assombrar, pensou. O laboratório de necropsia. É aqui que estou condenada a passar a eternidade. Abby puxou o couro cabeludo para a frente, e o rosto desfigurou-se como uma máscara de borracha. Maura estremeceu. Ao olhar para o lado, viu que Risoli estava olhando para ela outra vez. Está olhando para mim? Ou para meu fantasma? Ouviu-se o som das serras triqueira atingindo o tutano. Abby cortou ao redor do topo do crânio exposto, preservando o segmento onde a bala entrará. Forçou a abertura delicadamente e removeu a tampa. A Black Talon caiu do crânio aberto e tilintou na bacia que Yoshima segurava mais embaixo. Ali ficou, brilhando, com as pontas metálicas abertas como pétalas de uma flor letal. O crânio estava salpicado de sangue escuro. Hemorragia intensa, ambos os hemisférios. O que era de se esperar, considerando as radiografias, disse Abby. A bala entrou aqui, osso temporal esquerdo. Mas não saiu. Pode ver nos filmes. Ele apontou para a caixa de luz, onde a bala se destacava com brilho intenso, repousando sobre a curva interna do osso occipital esquerdo. Frost disse. Engraçado como foi parar no mesmo lado do crânio em que entrou. Provavelmente houve ricochete. A bala penetrou o crânio e ricocheteou para lá e para cá, rasgando o cérebro por dentro, despendendo toda a sua energia no tecido mole, como as lâminas de um liquidificador. Dr. Bristol? Era a secretária, Stella, no interfone. Sim, encontrei o caso com a Black Talon. O nome da vítima era Vassili Titov. O Dr. Tierney fez a necropsia. Quem era o detetive deste caso? Ah, aqui está. Detetives Van e Doliave. Vou falar com eles, disse Risoli. Saber o que lembram sobre o caso. Obrigado, Stella, disse Bristol. A seguir, olhou para Yoshima, que estava com a câmera fotográfica a postos. Tudo bem, fotografe. Yoshima começou a tirar fotografias do cérebro exposto, capturando um registro permanente de sua aparência antes de Abby removê-lo da caixa de ossos. Ali estava uma vida inteira de memórias. Pensou Maura ao olhar para as volutas brilhantes de massa cinzenta. O ABC da infância. 4 vezes 4 é 16. O primeiro beijo, o primeiro amante, o primeiro coração partido. Tudo estava depositado, como pacotes de RNA mensageiro, naquela complexa coleção de neuronews. A memória era puramente bioquímica, embora definisse cada ser humano como um indivíduo. Com alguns golpes do bisturi, Abby liberou o cérebro e o levou com ambas as mãos até a bancada, como se carregasse um tesouro. Ele não o dissecaria naquele dia. Em vez disso, o deixaria imerso em uma bacia de fixador, para ser seccionado posteriormente. Mas não era necessário um exame microscópico para se ter a evidência do trauma. Estava ali, na descoloração da superfície. Então, temos o orifício de entrada na têmpora esquerda, disse Risoli. Sim, e os buracos na pele e no crânio se alinham perfeitamente, disse Abby. Isso é consistente com um tiro direto no lado da cabeça. Abby assentiu. O assassino provavelmente apontou através da janela do motorista. A janela estava aberta, então não havia vidro para alterar a trajetória. Ela estava ali sentada, disse Risoli. Noite quente. Janela aberta. São 20 horas. Já está escurecendo. Ele caminha até o carro, aponta a arma e dispara. Risoli balançou a cabeça. Por quê? Não levou a bolsa, disse Abby. Nesse caso, não foi roubo, disse Frost. O que nos deixa às voltas com um crime passional. Ou uma execução. Risoli olhou para Maura. Ali estava, de novo, a possibilidade de um assassinato premeditado. Teria atingido o alvo certo. Abby deixou o cérebro em um balde de formol. Sem surpresas até agora, disse ele, ao se voltar para fazer a dissecação do pescoço. Vai fazer um exame toxicológico? Perguntou Risoli. Abby deu de ombros. Podemos pedir, mas não estou certo se será necessário. A causa da morte está bem ali. Ele meneou a cabeça para a caixa de luz, onde a bala se destacava contra o crânio. Você tem algum motivo para querer um exame toxicológico? A perícia encontrou alguma droga ou parafernália suspeita dentro do carro. Nada. O carro estava em ordem. Quero dizer, exceto pelo sangue. E todo esse sangue é da vítima. Bem, é B positivo. Abby olhou para Yoshima. Já verificou o tipo de nossa menina? Yoshima assentiu com um menear de cabeça. Bate. Ela é B positivo. Ninguém estava olhando para Maura. Ninguém a viu ficar boquiaberta, nem a ouviu inspirar bruscamente. Ela se virou abruptamente para que não pudessem ver seu rosto, desamarrou e arrancou a máscara com um puxão. Enquanto Maura ia até a lata de lixo, Abby gritou. Já se entediou conosco, Maura? Este fuso horário está acabando comigo, disse ela, tirando a touca.
Acho que vou para casa mais cedo. Até amanhã, Abby. E deixou o laboratório sem olhar para trás. A volta para casa foi um borrão. Apenas ao chegar na periferia de Brooklyn, seu cérebro finalmente voltou a funcionar. Só então ela rompeu a sequência obsessiva de pensamentos que se repetia em sua cabeça. Não pense na necropsia. Tire-a de sua mente. Pense no jantar. Sobre qualquer coisa que tenha visto hoje. Parou no mercado. A geladeira estava vazia e, a não ser que ela quisesse comer atum e ervilhas congeladas, precisava fazer compras. Era um alívio ter de se concentrar em outra coisa. Jogava as compras em seu carrinho com uma pressa incontrolável. Era mais seguro pensar em comida, no que prepararia para o resto da semana. Pare de pensar em manchas de sangue, em órgãos de mulheres, em bacias de aço. Preciso de laranjas e maçãs. E estas berinjelas não estão bonitas. Ela pegou um maço de manjericão fresco e inalou profundamente seu aroma, agradecida por sua pungência ter afastado, mesmo que por pouco tempo, todos os cheiros que lembravam a sala de necropsia. Uma semana de comida francesa suave a deixará com saudade dos temperos. Hoje à noite, pensou, vou fazer um curry verde tailandês tão picante que vai queimar minha boca. Em casa, vestiu um short e uma camiseta e se dedicou a preparar o jantar. Bebericou um bordô branco gelado enquanto picava o frango, as cebolas e o alho. A fragrância vaporosa do arroz de jasmim tomou a cozinha. Não tinha tempo para pensar em sangue B positivo nem em mulheres de cabelos pretos. O óleo fumegava na frigideira. Hora de refogar o frango e acrescentar a pasta de curry. Em seguida, derramar o leite de cocô. Então, cobriu a panela e deixou cozinhar. Olhou para a janela da cozinha e viu seu reflexo no vidro. Eu pareço com ela. Sou exatamente como ela. Teve um calafrio. Como se o rosto na janela não fosse um reflexo, mas um fantasma. A tampa da panela chacoalhou com o vapor. Fantasmas tentando sair, desesperados para chamarem sua atenção. Ela desligou o fogo, foi até o telefone e discou um número de pager que ela sabia de cor. Um momento depois, Jane Rizzoli ligou. Ao fundo, Mauro ouvia um telefone tocar. Então Rizzoli ainda não estava em casa. Devia estar sentada em sua escrivaninha no Schroeder Plaza. Desculpe incomodá-la, disse Maura. Mas preciso fazer uma pergunta. Você está bem? Estou. Só queria mais uma informação sobre ela. Anna Jessop? Sim. Você disse que a carteira de motorista dela era de Massachusetts. Certo. Qual a data de nascimento? O quê? Hoje, na sala de necropsia. Você disse que ela tinha 40 anos. Em que dia ela nasceu? Por quê? Por favor. Só quero saber. Tudo bem. Espere. Mauro ouviu um farfalhar de papel. Então Rizzoli voltou à linha. De acordo com aquela carteira de motorista, a data do aniversário dela era 25 de novembro. Por um momento, Maura ficou calada. Ainda está aí? Perguntou Rizzoli. Sim. Qual o problema, doutora? O que está havendo? Maura engoliu em seco. Preciso que faça algo para mim, Jane. Vai parecer loucura. Fale. Quero que o laboratório de perícia compare o meu DNA com o dela. Do outro lado da linha, Mauro ouviu outro telefone finalmente parar de trocar. Repita, disse Rizzoli. Acho que não ouvi direito. Quero saber se o meu DNA bate com o de Anna Jessop. Veja, concordo que há uma grande semelhança. Há mais. Do que está falando? Temos o mesmo tipo sanguíneo. B positivo. Quantas outras pessoas no mundo têm sangue B positivo? Ponderou Rizzoli. Algo como o quê? 10% da população? A data de nascimento. Você disse que a data de nascimento dela era 25 de novembro. Jane, a minha também. A notícia precipitou o silêncio. A seguir, Rizzoli disse, está bem. Você acaba de me deixar arrepiada. Agora entende por que quero isso? Tudo a respeito dela. Sua aparência, tipo sanguíneo, data de nascimento. Maura fez uma pausa. Ela sou eu. Quero saber de onde veio. Quero saber quem era essa mulher. Uma longa pausa. Então Rizzoli disse, responder essa pergunta vai ser bem mais difícil do que pensamos. Por quê? Fizemos uma investigação à tarde. Descobrimos que seu cartão de crédito só tem 6 meses. E daí? A carteira de motorista tem 4 meses. As placas do carro foram emitidas há apenas 3 meses. E quanto à sua residência? Ela tinha um endereço em Brighton. Deve ter falado com os vizinhos, certo? Finalmente conseguimos falar com a senhoria ontem, tarde da noite. Disse que alugou o lugar para Anna Jessop há 3 meses. Ela nos deixou entrar no apartamento. E? Está vazio, doutora? Nenhum móvel, nenhuma frigideira, nenhuma escova de dente. Alguém pagou por um serviço de TV a cabo e uma linha telefônica, mas não havia ninguém lá. E quanto aos vizinhos? Nunca a viram. Eles a chamavam de o fantasma. Deve haver algum endereço anterior. Uma conta de banco? Procuramos. Não conseguimos encontrar nada sobre essa mulher em datas anteriores. O que quer dizer? Rizzoli respondeu. Quero dizer que Anna Jessop não existia até 6 meses atrás.
Capítulo 4. Quando Rizzoli entrou no J.R. Doyle's, encontrou o pessoal de sempre em torno do bar. Policiais, em sua maioria, trocando histórias sobre a luta diária em meio a cervejas e amendoim. Localizado na mesma rua do subdistrito de polícia de Jamaica Plain, em Boston, o Doyle provavelmente era o bar mais seguro da cidade. Faça um movimento em falso, e uma dúzia de tiras se atira sobre você como um time de futebol americano. Ela conhecia aquela gente, e todos a conheciam. Abriram caminho para deixar passar a senhora grávida, e ela viu alguns sorrisos enquanto passava. Sua barriga abria caminho como a proa de um navio. Ei, Rizzoli, gritou alguém. Está engordando o quê? É. Ela riu. Mas, diferente de você, estarei magra em agosto. Ela abriu caminho até os detetives Van e Donliave, que acenavam para ela do bar. Sam e Frodo. Era como chamavam a dupla. O hobbit gordo e o hobbit magro, parceiros havia tanto tempo que agiam como um velho casal. E deviam passar mais tempo juntos do que com as próprias esposas. Rizzoli quase nunca via um deles sozinho e achava que era apenas questão de tempo até começarem a se vestir um igual ao outro. Eles sorriram e a saudaram com canecas idênticas de Guinness. Oi, Rizzoli, disse Van. Você está atrasada, disse Donliave. Já estamos na segunda caneca. Quer uma? Meu Deus, eles até terminavam as frases um do outro. Está muito barulhento aqui, disse ela. Vamos para o outro salão. Foram até a área de jantar, para seu cubículo de sempre, sob a bandeira da Irlanda. Donliave e Van sentaram-se confortavelmente um ao lado do outro diante de Rizzoli. Ela pensou em seu parceiro, Belry Frost, um cara legal, um cara até muito legal, mas com quem ela não tinha absolutamente nada em comum. No fim do dia, ela ia para um lado, Frost, para outro. Gostavam-se o bastante, mas ela não achava que pudesse aguentar a companhia dele mais do que já aguentava. Com certeza não no grau daqueles dois sujeitos. Então você tem uma vítima de Black Talon, disse Donliave. Noite passada, em Brooklyn, disse ela. Primeira Talon desde o seu caso. Isso foi há o quê? Uns 2 anos. É. Por aí. Fechado? Donliave riu. Pregado como um caixão. Quem era o atirador? Um cara chamado Antonin Leonov. Imigrante ucraniano. Peixe pequeno tentando entrar no primeiro time. A máfia russa acabaria contratando ele se não o prendêssemos primeiro. Que idiota! Desdenhou Van. Ele não fazia ideia de que estávamos de olho nele. Por que estavam? Perguntou ela. Ouvimos dizer que ele esperava uma encomenda do Tadiquistão, disse Donliave. Heroína. Uma grande quantidade. Estávamos na pista dele havia uma semana, e ele nunca percebeu. Então nós o seguimos à casa de seu sócio, Vassili Titov. Titov deve ter irritado Leonov ou algo assim. Vimos quando Leonov foi até a casa de Titov. Então ouvimos os tiros, e Leonov saiu. E estávamos esperando por ele do lado de fora, disse Van. Como eu disse, um idiota. Donliave ergueu a caneca de Guinness em um brinde. Aberto e fechado. Assassino preso com a arma do crime. Estávamos lá para testemunhar. Não sei por que ele se deu ao trabalho de alegar inocência. Demorou menos de 1 hora para o júri dar o veredicto. Ele disse como conseguiu as Black Talons. Perguntou ela. Está brincando? Disse Van. Ele não diria coisa alguma. Mal falava inglês, mas certamente conhecia a palavra Miranda, regra que obriga a polícia a ler os direitos constitucionais de um preso e adverti-lo de que tudo o que disser poderá ser usado como prova. Uma equipe vasculhou sua casa e seu escritório, disse Donliave. Encontraram cerca de 8 caixas de Black Talons armazenadas em seu depósito. Acredita numa coisa dessas? Não sei como conseguiu tantas, mas tinha um estoque bem grande. Donliave deu de ombros. Essa é a história de Leonov. Não vejo como ligá-lo ao seu caso. Houve apenas 2 vítimas de Black Talon aqui nos últimos 5 anos, disse ela. O seu caso e o meu. Bem, é provável que ainda haja algumas balas por aí no mercado negro. Veja na internet. Tudo o que sei é que pegamos Leonov, e bem direitinho. Donliave terminou a bebida. Seu atirador é outra pessoa. Aquilo era algo que ela já havia concluído. Uma desavença entre peixes pequenos da máfia russa havia 2 anos não parecia relevante no assassinato de Anna Jessop. Aquela bala Black Talon era um beco sem saída. Você me emprestaria o arquivo de Leonov? Perguntou ela. Ainda assim gostaria de ver. Estará em sua escrivaninha amanhã. Obrigada, rapazes. Ela se levantou e saiu do cubículo. Então, quando vai ser? Perguntou Van, apontando para a barriga de Rizzoli. Não vejo a hora. Os rapazes fizeram uma aposta, sabe, sobre o sexo do bebê. Você está brincando. Acho que estamos em $70 se for menina, 40 se for menino. Van riu. E $20, disse ele, se for outra coisa. Rizzoli sentiu o bebê chutar ao entrar no apartamento. Calma aí, Júnior, pensou. Não se contenta em me tratar como um saco de pancadas o dia inteiro e agora vai continuar com isso à noite também. Ela não sabia se era menino, menina ou outra coisa. Tudo o que sabia era que aquela criança estava ansiosa para nascer.
Apenas pare de tentar abrir caminho a golpes de Kung Fu. Está bem? Ela jogou a bolsa e as chaves no balcão da cozinha, tirou os sapatos junto à porta e atirou o blazer sobre uma cadeira da sala de jantar. Havia 2 dias seu marido, Gabriel, partirá para Montana como parte de uma equipe do FBI que investigava um depósito clandestino de armas de um grupo paramilitar. Agora o apartamento voltava à mesma anarquia confortável que reinará ali antes de seu casamento, antes de Gabriel se mudar e impor alguma aparência de disciplina. Só mesmo um ex-fuzileiro para arrumar suas panelas em ordem de tamanho. No quarto, viu de relance seu reflexo no espelho. Mal reconheceu a si mesma, curvada para trás, as maçãs das faces proeminentes, a barriga avolumando-se sob as calças elásticas para gestantes. Quando foi que eu desapareci? Pensou. Ainda estou aqui, oculta em algum lugar neste corpo distorcido. Ela confrontou o reflexo daquela estranha, lembrando-se de como seu abdômen havia sido plano. Risoli não gostava do jeito que seu rosto inchara, do modo como suas bochechas se tornaram rosadas como as de um bebê. O brilho da gravidez, como Gabriel chamava, tentando assegurá-la de que ela não parecia uma baleia de nariz brilhante. Aquela mulher ali não sou eu, pensou. Esta não é a policial que derruba portas e mata bandidos. Deitou-se de costas na cama e abriu ambos os braços sobre o colchão, como um pássaro alçando voo. Ela podia sentir o cheiro de Gabriel nos lençóis. Estou com saudades, pensou. Casamentos não deveriam ser assim. 2 carreiras, 2 pessoas obcecadas por trabalho. Gabriel viajando, ela sozinha naquele apartamento. Mas Risoli sabia que não seria fácil, que haveria muitas noites como aquela, quando o trabalho dele, ou dela, o separaria. Pensou em ligar para ele outra vez, mas já tinham se falado 2 vezes naquela manhã, e a companhia telefônica já estava levando uma fatia suficiente de seu salário. Ah, dane-se! Rolou para o lado, levantou-se da cama e estava a ponto de pegar o telefone na mesa de cabeceira, quando ele subitamente tocou. Assustada, verificou quem chamava. Um número que não conhecia. Não era o de Gabriel. Ela atendeu. Alô? Detetive Risoli? Perguntou um homem. Sim. Desculpe ligar tão tarde, mas só cheguei à cidade esta noite. Por favor, quem fala? Detetive Ballard, polícia de Newton. Soube que é a investigadora-chefe daquele homicídio da noite passada, em Brooklyn. A vítima de nome Anna Jessop. Sim, sou eu. No ano passado, peguei um caso aqui. Envolvia uma mulher chamada Anna Jessop. Não sei se é a mesma pessoa, mas... Você disse que é da polícia de Newton? Sim. Poderia identificar a senhorita Jessop, caso visse o corpo? Uma pausa. Acho que preciso fazê-lo. Preciso ter certeza de que é ela. E se for? Então sei quem a matou. Antes mesmo de o detetive Rick Ballard sacar o distintivo, Risoli já adivinhara que o homem era um policial. Quando ela entrou na recepção do prédio do laboratório de análises clínica, ele se levantou imediatamente, como se de prontidão. Seus olhos eram de um azul cristalino, o cabelo era castanho, cortado de modo conservador, a camisa passada com capricho militar. Tinha o mesmo plácido ar de comando que Gabriel, o mesmo olhar sólido como uma rocha, que parecia dizer, em um aperto, pode contar comigo. Ele a fez desejar, apenas por um instante, voltar a ter a cintura fina e ser atraente. Ao apertarem as mãos, enquanto ela olhava para seu distintivo, sentiu que ele estudava seu rosto. Definitivamente um policial, pensou ela. Está pronto? Perguntou ela. Quando ele assentiu, ela olhou para a recepcionista. O Dr. Bristol está lá embaixo. Está terminando uma necropsia. Ele disse que pode encontrá-lo lá. Pegaram o elevador até o subsolo e entraram na antessala do necrotério, onde os armários estocavam suprimentos de protetores de sapatos, máscaras e toucas de papel. Através da ampla janela podiam ver o laboratório de necropsia, onde o Dr. Bristol e Oshima trabalhavam em um homem magro e grisalho. Bristol os viu através do vidro e acenou. Mais 10 minutos, disse ele. Risoli assentiu. Esperamos. Bristol acabará de fazer a incisão no couro cabeludo. Agora puxava-o para a frente sobre o crânio, desfigurando a face. Sempre detesto esta parte, disse Risoli. Quando começam a mexer com o rosto. O resto posso aguentar. Ballard nada disse. Ela olhou para ele e viu que suas costas estavam rígidas e o rosto, soturno e estoico. Como não era detetive de homicídios, ele provavelmente não fazia muitas visitas ao necrotério, e o procedimento que se desenrolava além daquela janela decerto o deixava horrorizado. Ela se lembrou da primeira visita que fizera ao lugar, ainda como cadete. Fazia parte de um grupo da academia. A única mulher entre 6 cadetes musculosos, todos muito mais altos que ela. Todos esperavam que a garota fosse a mais suscetível, que seria ela quem daria as costas e sairia dali durante a necropsia. Mas ela ficou na frente, bem ao centro, e assistiu a todo o procedimento. Foi um dos rapazes, o mais forte de todos, que empalideceu e tombou sobre uma cadeira. Ela se perguntou se Ballard estava a ponto de fazer o mesmo. Sob as luzes fluorescentes, sua pele assumirá uma palidez doentia. Na sala de necropsia,
Yoshima começou a cortar a abertura no crânio. O ruído da lâmina contra o osso pareceu ser mais do que Ballard era capaz de aguentar. Ele tirou os olhos da janela e fixou-os em caixas de luvas de diversos tamanhos empilhadas na prateleira. Rizzoli chegou a sentir um pouco de pena dele. Quando se era um sujeito forte como Ballard, devia ser humilhante deixar uma policial perceber que está de pé nas bombas. Ela empurrou um banco para ele e puxou outro para si. Suspirou e se sentou. Hoje em dia, não consigo ficar muito tempo de pé. Ele também se sentou, parecendo aliviado por poder se concentrar em algo além da serra de ossos. É a sua primeira gravidez? Perguntou ele, apontando para a barriga dela. É, menino ou menina? Não sei. Ficaremos felizes de qualquer modo. Foi como me senti quando nasceu a minha filha. 10 dedos nos pés e 10 nas mãos. Era tudo o que eu estava pedindo. Fez uma pausa, engoliu em seco, enquanto a serra continuava a sibilar. Qual a idade de sua filha agora? Perguntou Rizzoli, tentando distraí-lo. Ah, vai fazer 14 no dia 30. Não tem sido exatamente uma fonte de alegrias. É uma idade complicada para meninas. Está vendo todos esses cabelos brancos? Rizzoli riu e disse. Minha mãe costumava fazer isso. Apontava a cabeça e dizia. Esses cabelos brancos são todos por sua causa. Devo admitir que eu não era uma pessoa muito agradável de se ter por perto aos 14 anos. É a idade. Bem, temos alguns problemas agora também. Minha mulher e eu nos separamos no ano passado, e Kate tem sido arrastada de um lado para outro. 2 pais que trabalham, 2 casas. Deve ser difícil para uma criança. O ruído da serra de ossos por fim parou. Através da janela, Rizzoli viu Yoshima remover o topo do crânio. Viu Bristol liberar o cérebro, aparando delicadamente com ambas as mãos ao extraí-lo da caixa óssea. Ballard manteve o olhar longe da janela, sua atenção voltada para Rizzoli. É difícil, não é? Disse ele. O quê? Trabalhar como policial. Na sua condição. Ao menos ninguém espera que eu arrombe portas atualmente. Minha esposa era caloura quando engravidou. Polícia de Newton, Boston. Queriam tirá-la do patrulhamento. Ela disse para eles que a gravidez era uma vantagem. Que os bandidos ficavam muito mais corteses. Bandidos nunca foram corteses comigo. Na sala ao lado, Yoshima costurava a incisão feita no corpo com agulha e linha. Um alfaiate macabro unindo não tecido, mas carne. Bristol tirou as luvas, lavou as mãos e saiu para se encontrar com os visitantes. Desculpem o atraso. Demorou um pouco mais do que eu esperava. O cara tinha tumores por todo o abdômen e nunca foi ao médico. Então, em vez do médico, pegou a mim. Estendeu uma mão gorda, ainda úmida, para saudar Ballard. Detetive. Então está aqui para dar uma olhada na nossa baleada. Rizzoli viu o rosto de Ballard se contrair. A detetive Rizzoli me pediu para fazê-lo. Bristol meneou a cabeça. Bem, vamos então. Ela está na geladeira. Guiou-os pelo laboratório de necropsia até uma grande unidade de refrigeração. Parecia qualquer frigorífico de carne, daqueles onde se pode entrar, com mostradores de temperatura e uma pesada porta de aço inoxidável. Pendurado na parede ao lado havia um fichário contendo o registro de entregas. O nome do velho a quem Bristol acabará de necropsiar estava ali na lista. Ele fora entregue às 23 horas do dia anterior. Não era uma lista da qual alguém desejaria fazer parte. Bristol abriu a porta, e gotas de condensação pingaram para fora. Entraram, e o cheiro de carne refrigerada quase fez Rizzoli vomitar. Desde que engravidara, ela perderá a tolerância a maus cheiros. Até mesmo um leve bafejar de putrefação podia fazê-la correr para a pia mais próxima. Daquela vez, ela conseguiu conter a náusea ao olhar com determinação para a fileira de massas de metal no refrigerador. Havia 5 corpos embrulhados em plástico branco. Bristol caminhou entre a fileira de massas de metal, verificando as etiquetas. Parou diante da quarta. Aqui está a nossa menina, disse ele, e abriu o saco de modo a revelar a metade superior do tórax, a incisão em Y costurada com suturas de necrotério. Mais um trabalho de Yoshima. Quando o plástico se abriu, o olhar de Rizzoli não estava voltado para a mulher morta, sim, para Rick Ballard. Ele olhava o corpo em silêncio, como se a visão de Anna Jessopo tivesse paralisado onde estava. Bem, disse Bristol. Ballard piscou, como se saindo de um transe. Ele expirou com força. É ela, murmurou. Está absolutamente certo. Sim. Ballard engoliu em seco. O que houve? O que vocês descobriram? Bristol olhou para Rizzoli, um pedido silencioso para que ela liberasse a divulgação da informação. Ela meneou a cabeça. Um único tiro. Têmpora esquerda, disse Bristol, apontando para o orifício de entrada no couro cabeludo. Grande dano no temporal esquerdo assim como em ambos os lobos parietais, devido ao ricochete intracraniano. Intensa hemorragia. Foi o único ferimento? Correto. Muito rápido. Muito eficiente. O olhar de Ballard baixou até o torso da vítima. Para os seios. Não era uma reação masculina das mais surpreendentes, quando confrontado com uma jovem desnuda, mas ainda assim Rizzoli ficou incomodada com aquilo.
Viva ou morta, Anna Jessop tinha direito à sua dignidade. E Rizzoli ficou aliviada quando o Dr. Bristol fechou o saco, garantindo a privacidade do cadáver. Saíram da sala refrigerada, e Bristol fechou a porta. Sabe o nome do familiar mais próximo? Perguntou ele. Alguém que devamos avisar? Não há ninguém, disse Ballard. Tem certeza disso? Ela não tem nenhum parente vivo e... Parou de falar abruptamente. Ficou parado como uma estátua, olhando através da janela da sala de necropsia. Rizzoli voltou-se para ver o que ele estava olhando e de imediato viu que lhe roubara a atenção. Maura Isis acabará de entrar na sala, trazendo um envelope de radiografias. Foi até a caixa de luz, pendurou as radiografias e ligou a luz. Enquanto olhava as imagens de ossos esmagados, não se deu conta de que estava sendo observada. Que 3 pares de olhos olhavam para ela através da janela. Quem é? Murmurou Ballard. É uma de nossas médicas peritas, disse Bristol. Doutora. Maura Isis. A semelhança é assustadora, não é mesmo? Disse Rizzoli. Ballard balançou a cabeça. Por um momento, pensei, todos nós pensamos quando vimos a vítima pela primeira vez. Na sala ao lado, Maura guardou as radiografias de volta no envelope. Ela saiu do laboratório sem se dar conta de que estava sendo observada. Como é fácil espreitar alguém, pensou Rizzoli. Não há um sexto sentido para nos dizer quando os outros estão olhando para nós. Não sentimos nas costas o olhar de quem nos espreita. Apenas quando ele se move é que nos damos conta de que está ali. Rizzoli voltou-se para Ballard. Tudo bem? Você viu Anna Jessop? Você confirmou conhecê-la. Agora nos diga quem ela realmente era. Capítulo 5. O automóvel definitivo. Era como os anúncios o chamavam, como Duane o chamava, e Mattie Purvis dirigia aquela máquina poderosa pela West Central Street, afastando as lágrimas e pensando, você tem de estar lá. Por favor, Duane, esteja lá. Mas ela não sabia se ele estaria. Ultimamente, havia tanta coisa sobre o marido que ela não compreendia, como se um estranho tivesse ocupado seu lugar, um estranho que mal lhe dava atenção, que sequer olhava para ela. Quero meu marido de volta, mas nem mesmo sei como perdi. O cartaz gigante escrito BMW Purvis brilhou mais adiante. Ela entrou no estacionamento, passando por fileiras de outros automóveis definitivos, e viu o carro de Duane estacionado perto da entrada do showroom. Estacionou na vaga ao lado do carro dele e desligou o motor. Ficou sentada por um instante, respirando fundo. Respiração de limpeza, como a ensinaram na aula do método Lamaze. As aulas às quais Duane parara de ir havia um mês por achar uma perda de tempo. Você vai ter o bebê? Não eu. Porque tenho de estar lá. Epa, respirei demais. Subitamente tonta, ela se inclinou para a frente contra o volante. Esbarrou por acidente na buzina e encolheu-se ao ouvir o ruído estridente. Olhou para fora da janela e viu um dos mecânicos olhando para ela. Para a idiota da mulher de Duane, tocando a buzina por nada. Corando, abriu a porta, tirou a barriga de trás do volante e entrou no showroom da BMW. Lá dentro o cheiro era de couro e cera de automóvel. Um afrodisíaco para os homens, dizia Duane. Agora, porém, aquele banquete de aromas fazia Mattie sentir-se um pouco nauseada. Demorou-se em meio às sereias sensuais do showroom, modelos do ano, todos curvas e cromo, brilhando sob os refletores. Um homem poderia perder a alma ali dentro. Se passasse a mão sobre um flanco azul metálico, ou olhasse tempo demais para o próprio reflexo no para-brisa, começaria a sonhar. Ele veria o homem que poderia se tornar caso tivesse uma daquelas máquinas. Senhora Purvis? Mattie virou-se e viu Bart Taer, um dos vendedores de seu marido, acenando para ela. Oh, olá, disse ela. Procurando por Duane? Sim. Onde ele está? Acho que... Ah. Bart olhou para as salas nos fundos. Deixe-me ver. Está tudo bem? Posso encontrá-lo? Não. Quero dizer... Ah, deixe-me buscá-lo. Está bem? Você deve se sentar, descansar. Em sua condição, não deve ficar muito tempo de pé. Engraçado Bart dizer aquilo. Ele tinha uma barriga maior que a dela. Ela conseguiu sorrir. Só estou grávida, Bart, não aleijada. Então, quando será o grande dia? Daqui a 2 semanas. De qualquer modo, é quando achamos que será. Nunca se sabe. Não é mesmo? Meu primeiro filho não queria nascer, não queria sair. Nasceu 3 semanas depois e tem se atrasado para tudo desde então. Ele piscou. Deixe-me buscar Duane para você. Ela ouviu ir até as salas dos fundos e o seguiu, o bastante para vê-lo bater à porta de Duane. Não houve resposta, de modo que ele bateu outra vez. Finalmente a porta se abriu, e Duane meteu a cabeça para fora. Ele estremeceu quando viu Mattie acenando para ele do showroom. Posso falar com você? Gritou ela. Duane saiu do escritório fechando a porta atrás de si. O que está fazendo aqui? Perguntou.
Bart olhou para ambos e lentamente começou a se afastar. Ah, Dwayne, acho que vou fazer uma pausa para o café agora. Está bem, murmurou Dwayne. Não me importo. Bart saiu às pressas do showroom. Marido e mulher se olharam. Esperei por você, disse Mattie. O quê? Minha consulta no obstetra? Dwayne. Você disse que iria. O Dr. Fishman esperou 20 minutos, e então não pudemos esperar mais. Você perdeu a oportunidade de assistir à ultrassonografia. Oh, meu Deus. Esqueci. Dwayne passou a mão na cabeça, puxando os cabelos negros para trás, sempre ajeitando o cabelo, a camisa, a gravata. Quando se estava lidando com um produto de topo de linha, Dwayne gostava de dizer que você tinha de estar pronto para o papel. Desculpe. Ela meteu a mão na bolsa e tirou dali uma foto Polaroid. Quer dar uma olhada na fotografia? O que é isso? É nossa filha. É uma fotografia da ultrassonografia. Ele olhou para a foto e deu de ombros. Não dá para ver nada. Dá para ver o braço aqui e a perna. Se olhar bem, pode até ver o rosto. Legal. Ele devolveu a fotografia. Chegarei um pouco mais tarde hoje à noite. Está bem? Tem um sujeito que vai chegar às 6 da tarde para um test drive. Vou jantar por aqui mesmo. Ela guardou a foto na bolsa e suspirou. Dwayne. Ele beijou sua testa brevemente. Deixe-me levá-la até a porta. Vamos. Não podemos sair para tomar um café ou algo assim? Tenho clientes, mas não tem ninguém mais no showroom. Mattie, por favor, apenas me deixe trabalhar. Está bem? Subitamente, a porta do escritório de Dwayne se abriu. Mattie acompanhou com os olhos a loura alta que saiu dali. Ganhou o corredor e entrou em outro escritório. Quem é? Perguntou Mattie. O quê? Aquela mulher que saiu de seu escritório. Ah, ela? Dwayne pigarreou. E uma nova funcionária. Achei que era hora de contratar uma vendedora. Você sabe, diversificar a equipe. Ela se revelou uma ótima vendedora. Vendeu mais carros no mês passado do que Bart. E isso é muito. Mattie olhou para a porta fechada do escritório de Dwayne, pensando. Foi quando começou. No mês passado. Foi quando tudo mudou entre nós. Quando o outro se mudou para o corpo de Dwayne. Como é o nome dela? Perguntou ela. Olhe, realmente tenho de voltar ao trabalho. Só quero saber o nome. Ela se virou para olhar para o marido e então viu a culpa nos olhos dele, brilhando como neon. Ah, meu Deus! Ele deu as costas. Eu não preciso disso. Ah, senhora Purvis? Era Bart, chamando da porta do showroom. Sabia que está com o pneu furado. O mecânico acabou de me mostrar. Confusa, ela se virou e olhou para ele. Não, eu não sabia. Como você pode não notar que está com um pneu furado? Perguntou Dwayne. Deve ter sido. Bem, o carro pareceu meio lerdo, mas não acredito numa coisa dessas. Dwayne já se encaminhava para a porta. Fugindo de mim como sempre, pensou ela. Agora, está furioso. Como é que tudo acaba sempre se tornando culpa minha? Ela e Bart o seguiram até o carro. Dwayne estava agachado junto à roda traseira direita, balançando a cabeça. Dá para acreditar que ela não notou um negócio desses. Disse ele para Bart. Olhe para esse pneu. Ela esfrangalhou a porcaria do pneu. Ah, isso acontece, disse Bart. E olhou com simpatia para Mattie. Olhe, vou pedir ao Ed para colocar um novo. Sem problemas. Mas olhe para o aro. Está todo amassado. Quantos quilômetros você acha que ela rodou assim? Como alguém pode ser tão idiota? Calma, Dwayne, disse Bart. Não é nada demais. Eu não sabia, disse Mattie. Desculpe. Você veio assim desde o consultório do médico. Dwayne olhou para ela por sob o ombro, e a raiva nos olhos dele a assustou. Estava sonhando acordada, por acaso. Dwayne, eu não sabia. Bart deu um tapinha no ombro de Dwayne. Talvez devesse maneirar um pouquinho. Que tal? Fique fora disso, rebateu Dwayne. Bart recuou, mãos erguidas em sinal de submissão. Tudo bem, tudo bem. Lançou um último olhar para Mattie. Um olhar de boa sorte, querida, e se afastou. É só um pneu, disse Mattie. Você deve ter espalhado fagulhas pela rua inteira. Quantas pessoas você acha que a viram dirigindo assim por aí? Isso importa. Acorda. Este é um BMR. Quando você dirige uma máquina assim, você está passando uma imagem. As pessoas que veem este carro esperam que o motorista seja um pouco mais esperto, um pouco mais descolado. Daí você sai por aí rodando sob o aro puro, e isso arruína essa imagem. Prejudica a imagem dos outros donos de BMW. Prejudica a minha imagem. E só um pneu. Pare de dizer isso. Mas Dwayne bufou com desdém e se ergueu. Desisto. Ela engoliu as lágrimas. Não tem nada a ver com o pneu. Não é mesmo, Dwayne. O quê? Esta briga é pela gente. Há algo de errado entre nós. O silêncio dele só tornou as coisas piores. Ele não olhou para ela. Em vez disso, virou-se para olhar para o mecânico que se aproximava. Oi,
disse o mecânico. Bart disse para eu trocar o pneu. Cuide disso para mim, está bem? Duane fez uma pausa, a atenção se voltando para o Toyota que acabará de entrar no estacionamento. Um homem desceu. Começou a admirar um dos BMWs e se curvou para ler o adesivo do vendedor na janela. Duane ajeitou o cabelo para trás, arrumou a gravata e começou a caminhar em direção ao novo cliente. Duane, disse Mattie. Tenho um cliente, mas eu sou sua mulher. Ele se virou, seu olhar venenoso. Não insista, Mattie. O que devo fazer para ter sua atenção? Ela gritou. Comprar um de seus carros. É o que preciso, porque não conheço nenhuma outra maneira. A voz de Mattie falhou. Não conheço outra maneira. Então talvez você devesse parar de tentar, porque não vejo mais sentido nisso. Ela o viu se afastar. Viu fazer uma pausa para ajeitar os ombros, abrir um sorriso. Sua voz subitamente ecoou, quente e amistosa, enquanto saudava o novo cliente. Senhora Purvis? Madame. Ela piscou e se virou para olhar para o mecânico. Preciso das chaves de seu carro, se não se importa. Daí vou poder levá-lo para a oficina e trocar o pneu. Estendeu uma das mãos sujas de graxa. Sem palavras, ela lhe deu o chaveiro, então olhou para Duane. Mas ele nem mesmo se voltou para olhá-la. Como se ela fosse invisível. Como se não fosse coisa alguma. Ela mal se lembrava de sua volta para casa. Viu-se sentada na mesa da cozinha, ainda segurando as chaves, a correspondência do dia diante dela. No topo da pilha estava a conta do cartão de crédito, dirigida a Sr. e Sra. Duane Purvis. Senhor e senhora, ela se lembrou da primeira vez que alguém a chamou de Senhora Purvis, e da alegria que sentiu ao ouvir o nome. Senhora Purvis. Senhora Purvis. Senhora ninguém. As chaves caíram no chão. Ela levou a mão ao rosto e começou a chorar. Chorou enquanto o bebê chutava dentro dela. Chorou até sua garganta arder e a correspondência ficar encharcada de lágrimas. Quero ele de volta do jeito que era. Quando ele me amava. Em meio a seus soluços, ouviu o rende de uma porta. Vinha da garagem. Ergueu a cabeça. A esperança florescia em seu peito. Ele está em casa. Ele voltou para me pedir desculpas. Levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu. Ansiosa, abriu a porta e entrou na garagem. Ficou piscando na penumbra, confusa. O único carro estacionado era o dela. Duane, disse ela. Viu uma fímbria de luz do sol. A porta que dava para o jardim lateral estava aberta. Ela atravessou a garagem para fechá-la. Havia acabado de fazê-lo quando ouviu passos atrás de si e ficou paralisada, com o coração disparado. Soube, naquele instante, que não estava só. Ela se virou, mas, a meio caminho, a escuridão desabou sobre ela.